Olá, bom dia, uma excelente semana para você que está com a gente aqui no nosso SCSBT. Estamos começando a edição desta segunda-feira, dia 17 de agosto. E sem chuva, vamos com a imagem ao vivo de Santa Catarina. Nesta segunda, aqui na capital, a gente já começou com o tempo bastante fechado. A gente vai agora à região do Grande Oeste com a imagem de Chapecó, mostrando o céu azul, algumas nuvens ainda aparecendo. Mas preste atenção nessa informação da temperatura, gente. Agora, 11 horas da manhã, Chapecó está registrando nessa segunda-feira 28 graus. Vejam a diferença, né? Terminamos a semana agora com um tempo bastante fechado, com chuva e frio, e a segunda começando com as temperaturas altas. Daqui a pouco a gente vai trazer as informações da previsão do tempo com essa mudança. Não só o Grande Oeste, mas outras regiões como o sul do estado, também as temperaturas podem até mesmo ultrapassar os 30 graus ao longo desta segunda e principalmente terça e quarta-feira. Tubarão, por exemplo, 26 graus a temperatura. A gente está mostrando agora o trânsito bem ali na região da ponte, lá em Laguna, mostrando então a movimentação da 101 nos dois sentidos, ali na ponte Anita Garibaldi, o trânsito é tranquilo. Mostramos Chapecó, agora Sul e Florianópolis para fechar o nosso giro. A capital do estado marca 22 graus porque não temos a presença tão forte do sol, né? Hoje, como eu dizia, a gente amanheceu com um tempo fechado ainda, mas sem chuva aqui na capital, mas permanece o céu com muitas nuvens. E você vai ver nessa edição do nosso SCC Meio-Dia um incêndio durante um casamento que mobilizou os bombeiros para evacuar os convidados dessa grande festa no norte do estado. O Luiz Felipe Melo tem o destaque da informação. O bairro Centro de Joinville, a casa completamente destruída. Todos os detalhes daqui a pouco, aqui no SCC Meio-Dia. Vamos descobrir em que momento da cerimônia que aconteceu esse incêndio. E preste atenção nesse vídeo de uma motorista que se envolveu em um acidente de trânsito em Blumenau. Roda um trechinho dela. Cadê a pessoa que é responsável por aqui? Cadê a pessoa que é responsável por aqui? Aqui pela prefeitura, moça? Não, a pessoa que é responsável por aqui. Não, mesmo. Não. Mais detalhes dessa pessoa que ela estava procurando para ser a responsável pelo dano material que ela provocou, né? Porque na imagem a gente viu que o carro conduzido por essa mulher bate ali na rua Curtieri, no centro de Blumenau. Daqui a pouco te traz o detalhe da informação, o desfecho dessa ocorrência. E também na área de segurança pública, vários disparos durante a ocorrência da Polícia Militar. Foram mais de 30 tiros e o clima de tensão em uma comunidade do litoral norte do estado. Cris Pinheiro. Já mais detalhes então dessa ocorrência que mobilizou os policiais militares lá em Itajaí. A gente está ouvindo, né? Alguns dos disparos feitos durante o tempo do atendimento dessa ocorrência e alguém da comunidade, né? Assustado, mas conseguiu gravar esse momento em que os policiais estavam chegando para pegar um homem foragido da justiça. Imprensa que Protege, campanha do Ministério Público do Estado de Santa Catarina com a CAERT, lançou nessa manhã um guia inédito para mudar a cobertura jornalística em casos de violência contra a mulher. A nossa querida Maria Esther está no local e já vem com as informações ao vivo desse evento realizado então pelo Ministério Público e pela ACAERT. Com esses destaques, com a sua companhia, vamos juntos até umas 5 da tarde com muitas informações do nosso SCC Meio-Dia que já está no ar. E daqui a pouco a gente traz informações também do último caso de feminicídio que aconteceu em Santa Catarina. Em Criciúma, nesse domingo, também uma mulher foi encontrada sem os sinais vitais já na sua residência. Detalhe que 2 crianças, né, uma menina de 7 anos e um bebezinho de 4 meses também estavam no local. E a gente vai ao vivo agora com a Maria Esther, porque está acontecendo nessa manhã o lançamento do livro Guia de Boas Práticas para toda a cobertura jornalística em casos de violência contra as mulheres. Uma iniciativa inédita envolvendo o Ministério Público de Santa Catarina em parceria com a CAERT. E a Maria vai trazer mais detalhes para a gente, porque infelizmente, né, Maria Esther,
toda semana a gente vem com um caso mais grave, quando já não há volta, a morte da mulher, o feminicídio. Mas a violência doméstica, a violência contra a mulher, ela começa muito antes. E aí o nosso papel, né, Maria Esther, de levar essas informações, levar essa conscientização às vítimas, que infelizmente continuam sendo as mulheres. Maria, muito bom dia, a informação ao vivo é contigo. Inicialmente quero parabenizar. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio-Dia desta segunda-feira. Zanotto, eu estou aqui desde cedo acompanhando esse evento valiosíssimo, riquíssimo, sobre essa informação disso que você falava. Como noticiar esses casos de feminicídio, casos de violência contra a mulher. É por isso que o Ministério Público de Santa Catarina, junto com a CAERT, estão hoje fazendo o lançamento desse guia de boas práticas, né, dessa cobertura jornalística de violência contra a mulher. É uma iniciativa da professora e doutora Melissa Amaral e agora, neste momento no evento, eu estou falando baixinho até porque está acontecendo essa roda de conversa ali na frente. Eu vou até trazer o nome de todas que estão ali junto. Neste momento, nós temos a Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Santa Catarina, a Vanessa Cavalazzi. Temos também as jornalistas Elaine Simiano, temos a Shaina Marcon, a nossa repórter da Serra Catarinense, e também Juliana Rabelo. Elas estão fazendo esse debate importante sobre o papel da imprensa e também sobre como comunicar sem revitimizar, sem expor, sem transformar a dor de uma mulher em espetáculo, porque existe esse limiar, né? Essa dificuldade em fazer isso muitas vezes, porque a gente tem que falar que vai muito além da vítima, tem as famílias envolvidas, tem as histórias envolvidas, e a gente tem que lembrar, Zanotto, pessoal de casa, que quando a notícia termina por aqui, ela continua, ela pode ter consequências para quem está em casa, as consequências de todas essas histórias dessas mulheres envolvidas. E é um debate muito importante, porque a gente está aqui hoje, eu já estou com o meu guia em mãos para aprender como levar essas notícias para vocês. E de uma forma muito importante, como a doutora Melissa trouxe aqui hoje, o nosso papel como imprensa é também de educar, é acabar com essa violência contra as mulheres, é conscientizar as pessoas que estão em casa cada vez mais, trazer também a responsabilização desses agressores, né? Eu vou voltar com vocês aí no estúdio para continuar acompanhando esse evento por aqui, esse debate. Agora eles abriram para perguntas também. E daqui a pouco, Zanotto, eu vou voltar com a doutora Melissa Amaral para a gente trazer um pouquinho mais desse debate tão importante que está acontecendo hoje aqui no Ministério Público de Santa Catarina. Até já. Muito obrigado, Maria Esther. Daqui a pouco ela volta, então, com a Melissa, com mais informações. Abraço aos colegas ali, jornalistas também, que estão participando desse debate, né? E olha, por falar nisso, a gente vai atualizar agora as informações desse caso que eu estava destacando, que vem lá do sul, da mulher que foi vítima nesse fim de semana do caso de feminicídio. Porque aqui, gente, nessas práticas de como nós, profissionais da imprensa, devemos lidar com essas informações, a Maria Esther lembrou muito bem, né? Há todo esse contexto das vítimas e dos familiares. Por exemplo, que nós temos aqui em Santa Catarina, o caso dos órfãos, das crianças que ficam sem a mãe, como dessa última ocorrência, onde a mulher é encontrada sem vida no sofá de casa e na residência, uma menina de 7 anos e um bebezinho de 4 meses. Vamos ao vivo agora com a Manuela Justino, que atualiza mais informações para a gente, para saber se a polícia já tem um principal suspeito desse caso, como está a investigação. Mas é essa notícia repetida, infelizmente, nós temos, né, minha cara Manuela Justino, que a cada semana é um caso novo de mulher assassinada aqui em Santa Catarina, e agora essa ocorrência vem do sul do estado, onde nós tivemos também o caso que na semana passada você estava noticiando daquela menina, né? De 19 anos, que a mãe desesperada procurando e o corpo dela foi encontrado em Sangão. E agora também de Criciúma, sul do estado, essa outra notícia do caso mais recente de feminicídio desse domingo. Emanuela Justino, desejo uma ótima semana para você, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, bom dia quem nos assiste. Exatamente, mais um caso de feminicídio. Então, o corpo de Luana Mendes Darella, de 29 anos, foi encontrado no bairro Fábio Silva, aqui em Criciúma, ontem de manhã. E a polícia já trata como feminicídio e o principal suspeito é o companheiro da vítima. E como você falou, Zanotto, na casa onde foi encontrado o corpo, então tinha 2 crianças, filhas dela, né? 2 filhos, então um menino de 4 meses e outra menina de 7 anos, que quando a polícia chegou, na verdade as crianças estavam com os vizinhos, então não foi confirmado exatamente se eles chegaram a ver o crime, mas imagina o trauma para essas crianças, né? Segundo a polícia, então,
junto do corpo tinham alguns fios de carregador, cabos de carregador, né? Então, ao que tudo indica, ela estava com sinais de estrangulamento e, ao que tudo indica, segundo a PM, é que esses fios de carregador foram utilizados aí no crime. Até o momento, o homem não foi identificado e não foi preso. A gente vai acompanhar, né, seguir acompanhando, infelizmente, mais um caso de feminicídio aqui no sul do estado. Segundo a polícia, ali no local também tinha algumas manchas de sangue no tapete, além do sinal de estrangulamento, como eu já tinha falado, né? As crianças, então, elas ficaram com a avó e, claro, depois também o Conselho Tutelar já foi fazer o acompanhamento e vai seguir fazendo o acompanhamento, porque agora 2 crianças ficaram órfãs, né? Essa jovem que perdeu a vida, então, Luana Mendes Darella, de 29 anos. A polícia acredita que o crime aconteceu por volta das 3 horas da manhã. O corpo foi encontrado, era mais ou menos 11 horas da manhã e, segundo ali as marcas e a perícia, né? Então, a morte aconteceu por volta das 3 horas. Infelizmente, mais um caso aqui no sul do estado, a polícia já trata como feminicídio. Há exatamente uma semana, na segunda-feira passada, a gente noticiava aqui também que foi encontrado o corpo da Joviana, no município de Sangão, município vizinho aqui de Criciúma. E, enfim, né, é uma tristeza mais uma vez a gente noticiar aí esse caso de violência contra a mulher aqui do sul do estado, né, um assunto que infelizmente vem se tornando frequente aqui. E sobre esse último de ontem, então a gente vai seguir acompanhando, porque esse caso está com a Polícia Civil para poder identificar o autor do crime. Então não tem ainda detalhes de como que aconteceu a dinâmica ali do crime, né? Claro que está sob investigação e também até o momento ninguém foi preso. Eu volto contigo. E a missão agora para esses familiares que ficam com as crianças, né, Justino, com a avó materna, né, recebendo a netinha de 7 anos, mas um bebezinho de 4 meses. 4 meses é bem provável que ele está na fase de amamentação, né? E agora não tem mais a mãe ao lado, né? Então imagine só a dor para essa família e trabalhar com o luto da perda dessa mulher, ainda jovem, né? E agora também com a criação dessas crianças. Obrigado, Justino, pelas suas informações. Ainda na área de segurança pública, nós tivemos ontem, confirmado em Gaspar, a morte de um homem que havia sido baleado no último sábado à tarde. Segundo a polícia, as primeiras informações levam para a suspeita de uma dívida. Será que é disputa por tráfico de drogas? Vamos ao vivo com o nosso Paulo César, que atualiza mais informações para a gente do destaque desse caso, então, lá da região do Vale. PC, uma ótima semana, boa segunda-feira. A informação ao vivo é contigo, Paulo César. Henrique Zanotto, bom dia para você, uma semana abençoada e acima do ótimo a todos que nos acompanham. A polícia já sabe quem matou o homem de 37 anos em Gaspar. A briga aconteceu na rua Arábia Saudita, bairro Margem Esquerda, sim, foi no sábado à tarde. E olha, a discussão no meio da rua tem um motivo sim, uma dívida de R$800. O atirador é um homem de 27 anos. Ele não perdoou o atraso no pagamento. Durante a cobrança, ele sacou de uma arma de fogo e, a sangue frio, atirou contra a cabeça da vítima para depois fugir. Equipes de resgate de emergência foram acionadas, o Arcanjo foi acionado também. Socorristas chegaram rapidamente ao local. O homem foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Santa Isabel. Ele morreu na madrugada deste domingo. A polícia investiga o caso. O delegado André não nos retornou até o momento. A gente não sabe dizer ao certo qual o tipo da dívida. E em um dos vídeos que nós recebemos, que a nossa equipe recebeu nesta manhã, lá do local da ocorrência, enquanto o homem era atendido pelos socorristas, Zanotto, é possível ouvir uma mulher ao fundo chorando e ela dizia o seguinte, no vídeo em que nós recebemos. Ela chorava e dizia que ele devia sim, mas que pagava direitinho, até podia atrasar, mas sempre pagava todas as dívidas. A polícia vai seguir investigando e nós vamos seguir acompanhando este caso, mais um homicídio registrado aqui na região do Vale do Itajaí. Zanotto, você.
Tesla, ele que está ao vivo na Curtiering, lá no centro de Blumenau, daqui a pouco vai trazer informações do acidente que aconteceu nesse fim de semana, também registrado por uma câmera de monitoramento nessa rua. Vamos agora à região do litoral norte, porque lá no bairro São Vicente, em Itajaí, momento tenso para a comunidade durante vários tiros disparados com a chegada da Polícia Militar. Vamos saber o porquê desses disparos, que ocorrência foi essa, com a informação ao vivo da Cris. Acho que o pessoal estava procurando um homem ali na região, né? E aí, quando a polícia chegou, o pessoal revidou, partiram com os disparos para cima. Minha querida Cris Pinheiro, um ótimo início de semana. A informação ao vivo é contigo, Cris. Bom dia para ti, Zanotto, para todos que estão nos acompanhando. Olha, hoje eu estou em Balneário Camboriú, eu estou na Avenida do Estado com a Central, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre obras aqui na cidade. Mas vou iniciar com essa ocorrência que assustou, viu, Zanotto, bastante os moradores ali do bairro São Vicente, até porque eles não sabiam para onde este homem estava atirando. Essa ocorrência foi registrada no sábado pela manhã. A polícia militar, claro, foi acionada e quando tentava negociar com esse suspeito, virou alvo dele também, viu? Foram, de acordo com a polícia militar, cerca de 30 disparos. Após 2 horas de intensa negociação, a gente percebe, inclusive, os policiais do BOP se organizando em diferentes pontos, com escudo, tentando negociar e cessar esses disparos. O homem foi contido dentro de casa, um sobrado de 2 pisos, que inclusive ficou bastante danificado. O suspeito, de acordo com a polícia militar, é um homem de 46 anos. No momento ali da abordagem, ele apresentava sinais de delírio, falas desconexas e afirmava que estaria ocorrendo uma invasão na casa dele. Não acreditava, inclusive, que a polícia militar estava dentro da casa dele. Ele portava uma arma calibre 38, que, claro, foi apreendida. E após 2 horas, como eu falei, ele cessou os disparos e passou a cooperar com a polícia e se entregou. Ele foi algemado, conduzido à central de plantão policial da Polícia Civil, que segue agora com os procedimentos cabíveis. E por sorte, Zanotto, 30 tiros, você imagina, ninguém ficou ferido, nem ele, nem os policiais, nem nenhum morador ali daquela redondeza. Volto contigo. Obrigado, Cris. Então, daqui a pouquinho ela vem com mais informações ao vivo, hoje direto de Balneário Camboriú, porque agora a gente fala do Grande Oeste, de um empresário que foi preso em flagrante lá em Coronel Freitas, suspeito de estar recebendo peças de veículos furtados e colocando novamente essas mercadorias no mercado. Vamos com o Bastos. Ô Bastos, um ótimo início de semana, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. Bom dia para todo mundo. A investigação começou, Zanotto, depois que a polícia recebeu a informação que um veículo havia sido furtado no último dia 4 de agosto na cidade de Balneário Camboriú e que peças deste veículo estariam escondidas em um estabelecimento comercial, em uma autopeças no município de Coronel Freitas. Durante a fiscalização, os policiais encontraram a carcaça do carro cortada e várias peças que já tinham sido retiradas deste veículo. E tinha mais, viu? A numeração do chassi havia sido raspada e apagada, o que, segundo a polícia, caracteriza a adulteração de sinal identificador. Os agentes também encontraram módulos eletrônicos e outros componentes sem nota fiscal ou documentação que comprovasse a origem. A partir da análise desses módulos, então, a Polícia Civil conseguiu recuperar informações que confirmaram que as peças pertenciam justamente ao veículo furtado em Balneário Camboriú. O dono do estabelecimento, um empresário de 52 anos, foi preso em flagrante por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo. Além dessas peças e dos módulos, o celular do empresário também foi apreendido. Como a soma das penas máximas dos crimes investigados ultrapassa os 4 anos de prisão, a autoridade policial não pôde arbitrar fiança. O empresário foi levado para uma unidade prisional e agora fica à disposição da Justiça, que vai analisar, inclusive, o caso em audiência de custódia. O nome do empresário preso nesta operação não foi divulgado. Zanotto. Ô, meu caro Bastos, e me chama a atenção, a gente falava na abertura, 28 graus em Chapecó, você já deu folga então para o casaco e para a jaqueta, né?
Calor hoje por aí, né, meu jovem? Graças a Deus, Zanuto. Calor muito bom, 27 graus a temperatura nesse momento. E olha, foi um baita fim de semana por aqui, viu? O domingo mesmo, as temperaturas chegaram 28, 29 graus. Foi um domingo de verão, particularmente gosto bastante. Que siga assim pelas próximas semanas. Olha, tá bom demais esse veranico de inverno aqui no oeste do estado. 27 graus, tá bom demais, Zanuto. Aproveita, porque é isso, né? Essa semana esquenta bastante no oeste, no sul, e aí semana que vem já vem o frio de volta. Valeu, Basto, daqui a pouquinho ele volta com mais informações ao vivo da região oeste, porque agora a gente vai para o norte do estado para falar de um incêndio que aconteceu durante um casamento na noite de sábado. Ô, meu caro Luiz, traga mais detalhes para a gente, fiquei curioso para saber se já estava tudo resolvido, se já tinha sido a realização da cerimônia, já tinha acontecido, o pessoal estava saindo ou não? Foi aquele desespero, aquele corre todo, com o fogo acontecendo, o bombeiro chegando e o pessoal na festa de casamento. Vamos aguardar aqui o Luiz, então. Já está ouvindo por aí, meu jovem? Tudo certo? Muito bem. Luiz Felipe, um ótimo início de semana, muito bom dia. A informação ao vivo do incêndio no casamento é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto, muito bom dia para ti, muito bom dia para todos que estão assistindo o SCC Meio-Dia, 11 horas e 20 minutos na maior cidade do estado. Estamos na região central, vou sair de tela para o Diogo mostrar para a gente, aonde esta casa de eventos, perdão, foi palco desse gigantesco incêndio que aconteceu no último sábado por volta das 23 horas, enquanto esse casamento estava sendo realizado. Relatos de funcionários, Zanotto, o fogo teve início no salão do evento, do local, e se espalhou rapidamente pelo imóvel. Inicialmente, os funcionários tentaram controlar o fogo ali com extintores, só que na sequência eles priorizaram, e aí a gente tem que parabenizar os funcionários dessa casa que conseguiram tirar todos os convidados que estavam aqui nesse estabelecimento, cerca de 50 convidados. Um incêndio gigantesco, labaredas gigantes deram para ver, por exemplo, eu vou pedir para o Diogo abrir a imagem para a gente, só para a gente ter uma noção daquele prédio que está ali no fundo, só para vocês terem uma noção, tem imagens daqueles prédios ali do fundo que conseguiram mostrar esse incêndio gigantesco. Então, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou no local, cerca de 25 bombeiros participaram dessa ocorrência, justamente para cessar o fogo. Isso aconteceu no sábado, o incêndio foi controlado logo pela manhã. No domingo ainda tinha resquício de fumaça, justamente porque o que acontece aqui nessas ocasiões, Zanotto e amigos da SCC Meio-Dia, os equipamentos que aqui estão ainda estão quentes, né? A alta temperatura por conta desse fogo, os equipamentos ainda estão quentes, então esse equipamento quente ele pode causar ainda fumaça e ainda novos incêndios. Então, ainda no domingo foram registrados focos de incêndio aqui, rapidamente vieram aqui no local e cessaram esse fogo. Essa é a situação da casa no momento. A gente pode perceber ali que tem uma listra, né? As pessoas, inclusive esses alunos estão passando ali, tem que passar pela parte da rua, que é da Visconde de Itaunay. Então, está fechado, ainda está bloqueado, ninguém consegue entrar. Vou pedir para o Diogo mostrar para a gente, novamente, a situação que ficou, aquela parte de cima da casa de eventos, completamente destruída. Zanotto, 50 pessoas, então, convidados estavam aqui, sem contar a quantidade de funcionários. Um local onde, aparentemente, a gente observa na frente, não tem uma saída específica, uma saída grande na parte lateral. É toda fechada também, então a gente imagina que tenha uma saída pela parte dos fundos, mas é muito pequena a saída daqui. Então, quando nós tivemos essa mensagem desses incêndios, a gente logo pensa naquela tragédia que acabou acontecendo no Rio Grande do Sul, na Boate Kiss, e tem que ressaltar então o trabalho dos funcionários aqui, que quando o fogo começou a se alastrar, já tiraram todas as pessoas desse casamento, todas ficaram aqui. Repito, o incêndio aconteceu na segunda-feira, no domingo ainda focos de incêndio, mas no momento, hoje, às 11 horas e 30 minutos, 11 horas e 25 minutos dessa segunda-feira, essa é a imagem aqui, um fogo controlado, não tem cheiro de fumaça aqui nesse local, mas o susto foi muito grande desse incêndio que acabou acontecendo às 23 horas do sábado, Zanotto. Valeu, Luiz, obrigado então pelas suas informações, atualizando, né, porque aquela correria, imagina, o pessoal ali comemorando, né,
o casamento acontecendo, de repente, essa mobilização para retirar toda a turma, né, os funcionários e os 50 convidados. Teve uma outra ocorrência de incêndio também de destaque, mas essa foi na Serra, durante o domingo, lá no bairro Popular, em Lages. Vejam só, gente, rapidamente, as chamas se espalharam por toda a residência. O Corpo de Bombeiros foi acionado ali por volta das 10 horas da manhã e utilizou cerca de 13 mil litros de água para conter o fogo e no trabalho de rescaldo, né? Durante a operação, a equipe conseguiu agir de maneira rápida e ainda retirar um carro da garagem, evitando o dano patrimonial, né? O dono da casa, um homem adulto, já sofreu queimaduras de primeiro grau nas mãos e nas pernas. E ele foi socorrido pelos bombeiros, na sequência encaminhado até o departamento de queimados do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres, ali mesmo em Lages. E o local agora passa por uma perícia, né? Assim como na ocorrência anterior lá de Joinville, tanto os bombeiros como a polícia científica fazem as suas análises para descobrir a causa dos incêndios. Então, ocorrência atendida no domingo pela manhã, que movimentou os bombeiros também em Lages. E daqui a pouquinho tem o esporte, tudo o que aconteceu. Destaque para as equipes de Santa Catarina nesse fim de semana. Vocês sabiam que nós temos 2 catarinenses que lideram o Campeonato Brasileiro? Brusque e Criciúma, das séries B e C. Além disso, também tivemos a quebra de tabu da dupla da capital. O Avaí conseguiu vencer no finalzinho do jogo e também o Figueirense, né? O Figueirense foi até o Rio Grande do Sul e venceu o Caxias. Então, vitória dos 2 times aqui da capital. Daqui a pouco as informações também com Angélica Varaschini e tudo sobre o esporte no nosso SCC Esporte. Dizem os corneteiros aqui, o Neiro da Capital, estavam dizendo que choveu o fim de semana todo porque o Avaí e o Figueirense ganharam. Vê se pode uma coisa dessa, né, para nós? Mas fazia tempo, né? Figueirense e Avaí ganhando no fim de semana, aí disseram que por isso que teve essa chuva toda. Daqui a pouquinho vem a Angélica com as informações do esporte. E atenção, você que está sempre na audiência do nosso SCC SBT. Agora, gente, nesse dia 19 de agosto, os 45 anos do SBT. E nós do SCC vamos estar aonde? Na sua casa. Você quer receber? Quem é que vai nessa? Sou eu ou Prada? Eu ou a Maria? Eu que vou, a Maria fica aqui. Então, nessa quarta-feira, na sua casa, posso estar, telespectador, se você nos convidar, né? Se você quiser, a gente vai até a sua casa. Então, como participar dessa participação? Porque é o aniversário do SBT. E por que nós vamos até a sua casa? Você que tem que dizer isso. Você que tem que dar o porquê que você quer o nosso SCC SBT na sua casa no dia 19 de agosto, no aniversário do SBT. Então, mande pra gente no WhatsApp que está aqui, o 99162-2676, ou através do QR Code, né? Você bate uma foto do QR Code que está lá no outro canto da tela e manda pra gente a resposta mais criativa, o porquê que você quer receber nossa equipe. Estarei lá com o nosso cinegrafista para também marcar essa data do Sistema Brasileiro de Televisão, o nosso SBT, que teve como primeira emissora afiliada o SCC, sabe? Nosso SCC foi a primeira das afiliadas do SBT. E daqui a pouquinho tem as imagens lá do Alexandre da Defesa Civil aqui da capital. Uma árvore, hein? Uma árvore caiu numa casa na região do Morro da Penitenciária. Daqui a pouco a nossa equipe já está indo para o local e vai trazer mais informações. Nós estamos atentos a tudo que envolve o clima e o meio ambiente, com esse evento de El Niño, com toda essa chuva que nós tivemos nos últimos dias, né? Tivemos muita chuva em várias regiões do estado. Aqui em Florianópolis, essa ocorrência, portanto, de uma árvore que cai e atinge uma residência, e ainda o caso mais grave de Santa Amaro da Imperatriz, de uma família que foi surpreendida nesse fim de semana por um deslizamento de terra e, infelizmente, confirmado já a informação do óbito de uma ocupante dessa casa, né? Era mãe de uma garotinha, né? A menina de 10 anos foi encaminhada ao hospital com ferimentos. A mãe, infelizmente, não sobreviveu, além do outro filho e do pai, que também estavam na casa, mas conseguiram sair a tempo. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse fato, então, lamentável, né? A morte de uma moradora de Santa Amaro da Imperatriz após um deslizamento de terra. Vamos com o trânsito ao vivo, a imagem agora da BR-101 em São José. Você que está acompanhando o nosso SCC Meio-Dia, muito obrigado pela sua companhia. O trânsito é tranquilo nesse momento nos 2 sentidos, tanto quem passa de São José indo para Palhoça, como quem vem no sentido norte da rodovia, também não encontra nenhum congestionamento nesse trecho aqui na Grande Florianópolis. Intervalo, voltamos na sequência com a sua companhia, as informações de Santa Catarina, aqui no nosso SCC Meio-Dia.
Estamos de volta com a sua companhia aqui no nosso SCC SBT. Vamos atualizar tudo o que aconteceu em Santa Catarina, como nessa noite de domingo. Um acidente grave envolvendo pelo menos 3 veículos lá em Criciúma. Foi na rodovia Luiz Rosso, é isso? Deixou uma pessoa sem vida e outras ficaram feridas. Pelo menos 5 precisaram ser socorridos no local. A Emanuela Justino traz mais detalhes para a gente desse grave acidente. A informação ao vivo, Justino, é contigo. Oi, Zanotto, exatamente. A gente está aqui na rodovia Luiz Rosso, onde aconteceu esse acidente grave ontem à noite. Essa aqui é uma das principais rodovias aqui de Criciúma, bem movimentada. E esse acidente aconteceu, era por volta das 7 horas da noite. José Rogério Silva tinha 62 anos, então foi a vítima, né? Esse acidente, ele envolveu 3 veículos, um Sandero, um Honda City e um Honda CR-V. O José, então, era um motorista do Sandero, que acabou ficando preso às ferragens e, infelizmente, morreu no local mesmo. Então, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, todos foram acionados para essa ocorrência, mas, infelizmente, ele morreu no local. Já no Honda City, tinha 5 pessoas, então o carro estava cheio e todas as 5 pessoas ficaram feridas. Inclusive, a informação é que, dentre essas, né, uma era criança, também ficou ferido, então os passageiros foram encaminhados para o Hospital São José aqui de Criciúma e também para o Hospital São Donato em Içara. Já os ocupantes do outro carro, então o Honda CR-V, não se feriram, mas olha, foi uma batida com impacto bem grande realmente, né? Infelizmente, então acabou vitimando José Rogério Silva, de 62 anos. Ele vai ser então sepultado hoje às 4 horas da tarde no bairro São Defende. Então, segundo informações, José Rogério tinha 6 filhos e 8 netos. A gente deixa o nosso sentimento aí para essa vítima. Esse acidente aconteceu ontem à noite. Um outro acidente grave também aconteceu aqui na região, que acabou resultando na morte de uma motociclista. Isso foi, então, a Názila Ramos, de 52 anos, em Braço do Norte. Ela conduzia uma bis e colidiu com um caminhão que estava parado. Então, né, esse grave acidente aí que aconteceu ontem, na rua Irineu Bornhausen, no bairro São Francisco. A informação é que ela teve traumatismo craniano, chegou a ser ali socorrida no local, foi encaminhada ao Hospital de Braço do Norte, mas infelizmente acabou não resistindo aos ferimentos, como a gente vê aí nessas imagens, né? Infelizmente aí 2 mortes em 2 acidentes gravíssimos que aconteceram ontem à noite aqui no sul do estado. Volto contigo. Não viu o caminhão parado, né? Como destacou a Justino, somente a moto estava em movimento. A gente até viu nas imagens, né? Toda a sinalização do caminhão, né? Porque mesmo parado, mesmo sem as lanternas, tem aquela faixa reflexiva, né? E ali deu para ver o caminhão, só que infelizmente a condutora não observou, se envolveu nesse acidente. Do sul para o norte do estado, batida frontal entre 2 carros terminou com a morte dos 2 motoristas na madrugada desse domingo. Acidente grave que aconteceu na 280, na região de Três Barras. E é para lá que a gente vai agora, para a região norte do estado, para o Luiz atualizar essas informações e entra, né, em mais um acidente grave com mortes registrado na 280, nas estatísticas das vítimas dessas rodovias federais aqui no estado, né, Luiz? A informação ao vivo é contigo. É comigo, Henrique. Virou tradicional, infelizmente, esse tipo de notícia que a gente tem que falar aqui quase todos os dias. Dessa vez ali na região de Três Barras, mais precisamente na região do Campinha. Esse acidente ocorreu por volta das 3h53 da madrugada do último domingo, após o trevo de Três Barras no sentido a Canoinhas. Segundo o Corpo de Bombeiros, um Hyundai HB20 e um Volkswagen Polo sedã vermelho tiveram essa colisão e após o impacto os veículos ficaram às margens da rodovia. Os 2 condutores, ambos homens, ficaram presos dentro dos respectivos automóveis do HB20. O motorista foi encontrado já sem sinais vitais e em parada cardiorrespiratória. Ele foi retirado do carro, chegou a receber os primeiros atendimentos, mas já se constatou a morte. Já no Polo sedã, o outro motorista foi encontrado com múltiplos ferimentos e também sem os sinais vitais. A força da colisão também fez com que o motor de um dos automóveis fosse parar sobre a pista. Tamanho a força desse choque que acabou acontecendo ali em Três Barras, mais 2 vítimas, então, nessa rodovia que carece de obras, carece de atenção e sempre a gente tem que noticiar aqui no SCC Meio Dia. Zanotto.
Obrigado, Luiz. Daqui a pouco ele volta com mais informações da região norte, porque a gente segue agora com o noticiário dos acidentes. Traz a imagem para a gente que o Paulo César já vai entrar na sequência para levantar as informações desse caso atendido lá em Blumenau, acredito pela guarda, né? Daqui a pouco o PC fala, de uma condutora que entra na contramão e atinge uma estrutura fixa. É um poste, porque o PC está no local, ele vai mostrar para a gente, para quem não é de Blumenau ou não visitou a cidade, né, o PC, de todo o trabalho que foi feito de reurbanização da Kurtiening, que é uma rua importante, viva do centro da cidade, né, Paulo César? Ela fica entre a Rua 15 e a Rua 7 de Setembro, bem aos pés da Catedral, e é uma rua que não tem, eu acho que mais nem aquela fiação pelos postes em cima, né, PC? Acho que o pessoal já passou tudo aquela fiação por baixo, ficou uma rua linda, uma rua com atividade, né? Agora, por exemplo, tem muita gente procurando os restaurantes, estabelecimentos para almoçar. E o que fez essa condutora, hein, PC? Porque ela demonstra o que a gente chama do chamado visível estado de embriaguez, onde demonstra os sinais de embriaguez, mas não tem a prova pericial, né? Não teve o bafômetro no local, né, PC? A informação ao vivo é contigo. Zanotto, não teve porque a mulher deu no pé antes que a Guarda Municipal de Trânsito chegasse ao local. Nós falamos sim aqui da Rua Kurtiening, importante corredor de serviço da cidade, está entre a Rua 15 e a 7 de Setembro, paralela às duas principais ruas da área central aqui da cidade, se transformou numa rua gastronômica, porque existem vários bares, barzinhos, restaurantes, hamburguerias ao longo da Kurtiening, se tornou a rua gastronômica. E o acidente, ele interditou esta rua por cerca de 2 horas. Eram 7 horas da noite deste domingo, aproximadamente, quando a motorista do Toyota Corolla entrou pela contramão aqui na Kurtiening e acabou provocando acidente, bem ali, naquele ponto. E a gente mostra agora que o sistema de vídeo monitoramento registrou o exato momento em que a mulher perdeu o controle do veículo. O carro invadiu o canteiro e derrubou uma estrutura fixa de metal. Na sequência, as câmeras de segurança também registraram a mulher já fora do veículo. Visivelmente alterada, ela pergunta quem é o responsável pelo local. Uma pessoa que estava passando aqui na hora do acidente disse que a prefeitura que era o responsável pelo local. E durante a conversa, ela também diz que é médica e que está ótima. A gente separou um trecho deste momento e você confere agora, aqui no SCC Meio-Dia. Cadê a pessoa que é responsável por aqui? Cadê a pessoa que é responsável por aqui? Aqui é pela prefeitura, moça? Não, a pessoa que é responsável por aqui. Não, carro meu. Eu quero saber a pessoa que é responsável por aqui. Então, eu quero saber quem é. Não é ninguém, então eu vou embora. A responsável é a polícia agora, né? Então eu vou dar ré e vou embora. Tá bom, vai com Deus, não. Placa tem. Não, é que eu tô tentando achar quem é o responsável. Você tá sendo idiota? Ah, vai. A senhora quer ligar pra senhora? Não, eu não quero ligar. Eu sou médica emergencista, eu sou médica do SAMU. Entendeu? Mas qualquer informação pra te pedir, moça? Não, eu tô ótimo. Cadê a porra? Não, amor. Eu tô ótima. Eu queria uma porra de um... Quem quer tomar uma água? Não. Eu tô te ligando ali, ó. Estão me ligando e não me deixam entrar no meu carro. Muito bem, ela se apresentou como médica durante essa fala e como você pôde ouvir aqui no SCC Meio-Dia. Bom, a mulher, ela deixou o local, ela abandonou, deixou o veículo aqui abandonado e foi embora, antes que a GMT, a Guarda Municipal de Trânsito, chegasse ao local. O veículo com placas de pouso redondo lá no Alto Vale do Itajaí, o veículo foi removido ao pátio onde ficam os veículos apreendidos em operações de trânsito aqui em Blumenau. Ela derrubou, ela destruiu uma estrutura metálica como essa aqui, ó, que faz parte, essa estrutura metálica aqui que o Felipe Andrade mostra na tela do SCC Meio-Dia e que fica do outro lado da rua,
faz parte do sistema de decoração da Rua Kurt Ehring nos períodos, nas datas comemorativas. Então, essa estrutura é utilizada para a decoração da rua em época de Natal e de Oktoberfest, por exemplo. Eu lembro que ninguém se feriu, ela teve a sorte de não atingir ninguém durante o acidente. E eu lembro também que andar na contramão, causar acidente e abandonar o veículo no local configura infrações de trânsito graves ou gravíssimas pelo Código Brasileiro de Trânsito. De acordo com o artigo 307, por exemplo, do Código, se o condutor foge, deixa o local, abandona o local para fugir de uma possível responsabilidade penal ou civil, comete crime de trânsito. E aí, independente de haver vítimas ou não, segundo o Código Brasileiro de Trânsito. E a gente vai seguir acompanhando esse caso. Zanotto, misericórdia, a mulher entrou na contramão, veio da Floriano Peixoto, entrou na contramão aqui e provocou o acidente. Por sorte, ninguém se feriu. Voltamos ao estúdio. Zanotto, você. PC, repor esse dano material, né, que ela causou agora, né? E fica o alerta, né, gente? O alerta sobre a questão ali que ela demonstrava os sinais de embriaguez, mas não vai ter como provar, né? Não vai ter como provar porque, como falou o PC, ela largou o carro e saiu. E com isso chamou alguém para levar ela, pegou um aplicativo, não se sabe, né? Mas é possível identificar e ela vai ter que repor o dano causado. Vamos lá com mais informações. Agora o caso do youtuber que estava fazendo uma live em uma praia aqui em Santa Catarina, em Balneário, né? Quando de repente vem um sujeito e parte para cima dele para cometer um assalto. Um momento que foi todo gravado. Tem um vídeo, porque a Cris já vai entrar na sequência com as informações. A gente traz já o que aconteceu, né, Cris? Porque ele está ali, ó, a praia com pouco movimento, porque estávamos vivendo esses dias mais frios, né? E de repente o sujeito pega. Será que ele tentou se aproveitar, né, Cris? Porque viu o celular ou o que acontece, né? Porque a gente sabe de toda a segurança pública, o destaque a gente sempre fala de Balneário Camboriú, que é uma praia que tem toda a sua orla, a praia central, monitorada com câmeras, mas dessa vez a câmera não inibiu a ação do agressor, porque ele sabia que estava sendo filmado, né? Porque o celular estava apontado para ele quando ele parte para cima desse influenciador, né, Cris? E aí você tem mais detalhes para a gente de qual foi o desfecho dessa ocorrência, porque a informação ao vivo, direto da praia de Balneário Camboriú, é contigo, Cris Pinheiro. É isso, Zanotto. Você vê que nem a gente, né, tá livre aí de ser agredido e, né, ser surpreendido. A gente que está todo dia nas ruas aí para informar, entreter. E o Biel, esse nosso colega, ele tem um canal no YouTube, faz muitas lives por aqui em Balneário Camboriú. E ontem pela manhã ele estava bem aqui onde a gente está, ó, na praia central de Balneário Camboriú, mostrando exatamente que não tinha ninguém, estava vazia, que o nevoeiro estava baixo e tal, até que este homem, esse suspeito, vem em direção ao Biel e pergunta se o Biel estava filmando ele. Biel só falou que estava fazendo uma live e ele já atacou, agrediu, inclusive os dois ali caíram em luta corporal, a gente vê ali nas imagens, porque o Biel tentou salvar o equipamento. Infelizmente, Zanotto, o equipamento foi bastante danificado, o gimbal, que é o equipamento que a gente segura o celular, inclusive, esse homem jogou na água, depois o Biel pegou, mas realmente ele ficou totalmente danificado. Biel ficou bastante assustado, mas registrou o boletim de ocorrência e ontem mesmo a Guarda Municipal iniciou as buscas por esse homem. O núcleo de inteligência da Guarda Municipal de Balneário conseguiu realizar a identificação desse agressor. Com a ajuda da equipe de Itajaí, conseguiu prender ontem à noite esse homem de 33 anos na divisa da Praia dos Amores com a Brava. De acordo com a GM, o homem confessou a agressão. Zanotto, ele já tem, de acordo com a Guarda Municipal, passagens por lesão corporal, dano, posse de drogas, ameaça, calúnia e perturbação do sossego alheio. Isso quer dizer, já era conhecido pela guarda, né? Foi preso e encaminhado para a central de plantão policial. Polícia Civil agora segue no caso. O Biel precisou de atendimento, inclusive na UPA, o pé dele estava bastante inchado, ele está tomando medicação e me informou hoje pela manhã que deve passar hoje na Polícia Civil para fazer o corpo de delito. Mas é um alerta aqui, né, que é feito aí para a gente também tomar um pouquinho mais de cuidado
E sim, como você falou, né? Infelizmente as câmeras aqui na orla de Balneário Camboriú não impediram esse ataque. Inclusive o Biel fala, né, na live dele, que tentou algumas testemunhas que estavam ali, mas também não quiseram se envolver na situação. Volto contigo. E o sujeito já com amplo histórico, né, de crimes de menor potencial, mas agora assalto, né? Agora fica visível, não sei se foi esse o entendimento da autoridade policial, mas nos leva a crer que tenha colocado isso, né? Porque a agressão física, o roubo, né, o celular que ele joga na água. Então, Cris, obrigado pelas suas informações e melhoras ao influenciador lá, o Biel, ali da região de Balneário Camboriú. Vamos voltar agora com a nossa Maria Esther, que está acompanhando nessa segunda-feira, gente. Para você que está chegando agora, nós tivemos hoje aqui em Florianópolis o lançamento do Guia de Boas Práticas para a cobertura nossa, jornalística, em todos os casos que envolvem violência contra a mulher. E a Maria agora fala com a autora desse manual, que é a Melissa Amaral, aqui do grupo SCC-SBT. Então vamos ao vivo com a Maria Esther, que traz mais informações disso que você resumiu muito bem na sua primeira participação, né, Maria? Desse aprendizado diário que nós precisamos ter como comunicadores, mas a partir do momento que nós temos ferramentas elaboradas como esse guia, facilita muito o exercício da nossa profissão, que é a comunicação, né, Maria? Justamente, Zanotto. Agora, como você resumiu bem, antes eu já expliquei do que se tratava esse guia de boas práticas jornalísticas, né, para a cobertura de violência contra as mulheres, mas agora eu estou aqui com a autora, que é a professora e doutora Melissa Amaral, ela que falou de uma forma muito simples o que a gente tem que fazer todos os dias aqui na televisão, seja com profissionais do rádio, profissionais dos jornais impressos, do digital, de como a imprensa como um todo tem que lidar, inclusive já nas universidades, com os estudantes de jornalismo, com os professores de jornalismo. Melissa, agora para o pessoal que está em casa, né, nos assistindo e recebe essas notícias todos os dias, eu acredito que teve um ponto que você trouxe, que é a questão da educação, o educar, né, de que isso, o nosso papel em tentar diminuir esses números que nós trazemos todos os dias de violência doméstica, de feminicídio. Conta um pouquinho desse papel também das pessoas que estão em casa. Muito bom dia para você. Bom dia a todos que estão nos assistindo aí no SBT. O papel da imprensa, dos veículos, das empresas de comunicação para educar a sociedade, no sentido de trazer informação, de mostrar o que é uma violência, porque às vezes a gente fala da violência depois que ela já está no máximo, né? Ou um feminicídio, ou uma agressão muito forte. Só que essa violência, ela não começou ali, ela começou muito antes, numa agressão pequena, numa microagressão que a gente fala, numa fala, no isolamento daquela mulher. Então, o papel de nós como meio de comunicação, de mostrar isso também. Porque aí a família, aquela mulher vai perceber, nossa, não, isso não está certo o que está acontecendo comigo, porque muitas vezes naturaliza essas microviolências achando que é normal, pois viu seu pai, seus amigos, viu seu vizinho, sua vizinha ser tratada daquela forma. Então, é importante nós trazermos isso, porque os meios de comunicação, as empresas de comunicação, elas têm a obrigação de transformar a sociedade, de educar a sociedade. Muito bem. Agora, esse guia prático que a gente tem em mãos agora também, vocês resumiram ele agora no final, junto com a procuradora-geral também, a doutora Vanessa, de que isso já tem que começar nas pessoas, né? Já desde mães de meninos, eu tenho 2 filhos, Melissa também, mãe de menino, a gente já tem que começar com isso dentro de casa, não é verdade? A gente tem que ter autorresponsabilidade. Eu trago que nós precisamos ter responsabilidade sobre as nossas atitudes. Então, os homens agressores, eles são responsáveis sim pelo que eles fazem, não tem justificativa. E o nosso papel, enquanto pessoas da sociedade, enquanto mães, enquanto pessoas que trabalhamos em empresas de comunicação, informar que a educação desses meninos, desses homens, dessas meninas, dessas mulheres é importante. A gente tem que trazer lá desde o começo isso, que não é certo. Ciúme, muito demais faz mal, controle, e educar essas meninas principalmente para que elas tenham autonomia, para que elas tenham independência. Depois, como é construído o relacionamento, se vão ficar em casa, se vão trabalhar fora, aí é uma questão de escolha delas, mas que elas tenham essa oportunidade de escolha, que é isso que eu defendo, a liberdade para escolher como quer viver a sua vida. E tendo autonomia, tendo independência financeira principalmente, você tem a sua opção. Não, eu não quero, eu quero trabalhar fora, eu não quero.
né? Eu quero continuar nesse relacionamento porque esse homem me trata bem. Eu quero, porque quando a gente fala de violência, nós não estamos falando só de relacionamentos afetivos, nós estamos falando de relacionamento de trabalho, de relacionamento com amizades. Tudo isso a mulher pode receber violência. Então, ela não quer mais essa amizade, não quer mais trabalhar nesse lugar, não quero mais morar nessa cidade onde aconteceram coisas que não me interessam, que eu não quero mais viver. E para isso, para que ela tenha essa liberdade de escolha, ela precisa ter independência, especialmente a financeira. A gente falou muito das emissoras oficiais de televisão, de rádio, mas hoje, com o celular na mão, podendo compartilhar notícias, podendo compartilhar vídeos, como foram falados aqui, né? Vídeos de espetacularização da notícia, de sensacionalismo, existe uma responsabilidade de cada uma das pessoas, né? Existe. As mídias sociais, elas estão aí para mostrar o fato na hora que acontece, né? Hoje em dia a gente vê muito isso, mas existe uma responsabilidade muito grande. Como diria aquela frase célebre, com grande poder vem sempre uma grande responsabilidade. Então, não importa se somos nós que somos veículos que temos concessão, que temos várias regras a cumprir, essas mídias digitais, especialmente, também têm sua responsabilidade e têm regras a cumprir, sim. Não é porque, né, estão ali, às vezes, é uma empresa menor que não tem. Tem, sim. Então, por esse guia, ele visa também essas empresas, esses profissionais que estão, que eu digo que estão na ponta. E quanto mais na ponta tiver, quanto mais contato com a população tiver, melhor. Como eu disse, esse guia não é para as mulheres, não é para as mulheres da redação, não é para as jornalistas, é para as e os jornalistas, é para mulheres e homens que trabalham com isso, para que risquem, para que usem, para que tenham esse guia como uma fonte de consulta mesmo. Antes de divulgar uma matéria de violência contra a mulher, dá uma olhadinha lá no checklist. Tá, eu estou fazendo isso direito? Então tá. Então eu estou contribuindo para uma sociedade melhor, porque essa é a nossa obrigação. Melissa Amaral, muito obrigada pela sua participação, pela iniciativa, parabéns pelo seu trabalho. Como eu disse, riquíssimos. Anoto, já estou aqui com o meu guia em mãos e estou levando aí junto com você no SCC Meio Dia para a gente poder ler junto e todos os dias, antes da gente noticiar algo nesse sentido, a gente conferir e ver se a gente está cumprindo todas essas regras para a gente junto poder combater também a violência doméstica, a violência contra a mulher. Eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem, Maria Esther, obrigado a você, obrigado a Melissa Amaral. Com certeza, como a Maria destacou, né, essa questão da educação que depende de nós, pais responsáveis, né, pelas crianças que nós temos em casa. Meninas e meninos, a formação desse indivíduo na escola, mas também com essa educação, com as práticas que nós devemos passar como profissionais de comunicação, mas mais do que isso, como pai, como mãe, como quem está criando, educando uma criança, uma adolescente, para esse mundo violento que, infelizmente, as mulheres ainda continuam tendo que enfrentar. E a gente segue nesse tema porque agora nós estamos no mês Agosto Lilás e tem um evento feito pela Guarda Municipal, lá em Chapecó, uma ação diferente para orientar e preparar as mulheres em situações de perigo, de violência. O Felipe Bastos vai trazer mais detalhes para a gente, porque é algo focado já à defesa pessoal, né, Bastos? A informação ao vivo é contigo. É exatamente isso, Zanotto. Teve um aulão aqui em Chapecó na última sexta-feira que contou aí com mais de 30 adolescentes, justamente, né, até para ajudar na questão da defesa pessoal das mulheres. E todas essas ações que vão continuar ao longo dos próximos meses fazem parte do programa Chapecó contra o feminicídio. Quem vai contar um pouco mais de detalhes para a gente, Roger Lima está por aqui, diretor de segurança pública da cidade. Né, Roger? A gente fala da importância de ações como essa para tentar, daqui a pouco, diminuir esses casos de tentativas ou até mesmo de feminicídios, que volta e meia a gente vem noticiando, não só aqui na região, mas em todo o estado. Boa tarde. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente, são ações e atividades que elas contribuem para a defesa da mulher, né? São mecanismos que vêm para auxiliá-las na sua defesa, tanto para aquelas mulheres vítimas de violência, propriamente dita, da violência no âmbito domiciliar, quanto na sua autodefesa mesmo, no dia a dia, enquanto transita pelas ruas. São meios que contribuem para a defesa pessoal de cada mulher. A gente teve esse aulão na última sexta-feira, mas vai ter outras ações aí, né? Não só no mês do agosto, que é o Agosto Lilás, mas nos próximos meses a gente vai ter outro tipo de ações. Que ações são essas que vão acontecer aqui na cidade, Roger? Sim, esse mês nós temos o Agosto Lilás, que representa os 20 anos da Lei Maria da Penha, mas nós em Chapecó temos o programa Chapecó contra o Feminicídio, um programa estruturado pelo prefeito Valmor Scolari e que
entre as diversas ações que são realizadas através desse programa, temos a defesa pessoal, um momento em que as mulheres vítimas de violência, que tenham ao menos um registro de violência contra a mulher, em parceria, juntamente com os demais órgãos envolvidos, seja o Poder Judiciário ou Polícia Civil, nós estaremos, então, ministrando aulas de defesa pessoal para essas mulheres. E lembrando também que Chapecó já tem esse programa que foi criado, até uma lei municipal também, e tem a questão da distribuição dos sprays, né, para as mulheres. Como é que está essa questão também, Roger? Exatamente. Nós estamos finalizando, então, os fluxos de trabalho, de distribuição, para nós alinharmos, juntamente com a Polícia Civil, Poder Judiciário, aquelas que necessariamente vão precisar utilizar desse dispositivo. E a aula de defesa pessoal, então, ela é abrangente para todas aquelas mulheres que em algum momento tiveram algum registro e desejam, então, essa atividade para a sua defesa e autodefesa. Tá certo, obrigado, Roger. Então, fica o recado, viu, Zanotto? Importante ação da Guarda Municipal aqui de Chapecó, com ações justamente para levar esse tipo, né, defesa pessoal, principalmente para as mulheres aqui da cidade de Chapecó. Zanotto, devolvo para vocês no estúdio. Muito obrigado, Bastos, pelas suas informações. Vamos ao vivo agora com o nosso Pé na Estrada, que desembarcou na Serra Catarinense nessa semana. A nossa Júlia Matos, Laércio Botega, estão em Lages. Deixa eu ver onde é que está a nossa equipe. Acho que é ali na frente da Catedral, né? Porque a Júlia já vai entrar agora ao vivo para trazer a programação do nosso Pé na Estrada, com o nosso A Tarde é Nossa, com o nosso Tá na Hora Santa Catarina. Ô, Júlia, sempre bom receber você aqui no nosso SC Meio Dia, ainda mais com essa linda imagem que você traz o cenário escolhido para trazer as informações ao vivo do nosso Pé na Estrada, a Catedral em Lages. Júlia Matos, uma excelente semana na Serra Catarinense, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo, menina. Muito bom dia, Zanotto, muito bom dia a todos que estão assistindo o SCC Meio Dia, mas eu escolhi muito bem, escolhi com o coração essa catedral maravilhosa no centro de Lages. Estamos na Praça João Ribeiro, onde vai acontecer hoje, claro, as entradas para o A Tarde é Nossa, as brincadeiras e o nosso encontro com a comunidade, até porque estamos com o pé na estrada, Zanotto. E que coisa mais linda, chegamos em Lages e olha só, a gente trouxe o sol para a comunidade. Aparentemente, a nossa chegada mandou a chuva embora. Aquele friozinho que estava por aqui já passou e agora a gente está com temperaturas ainda maiores, viu? Devemos chegar, inclusive, aos 25 graus nessa tarde aqui em Lages. Então, o pessoal que não ia sair de casa pode colocar uma roupa, vem para a praça, vem nos encontrar, vem dar um oi, porque a gente está aqui para trazer o melhor do SCC-SBT. O nosso espaço já está sendo montado, vou caminhar um pouquinho com o Cris e vou conversar, claro, com o Laércio, que está aqui, ó, já se preparando. Tá no telefone com quem, Laércio? Conta para mim. Querido, não posso falar agora, querido. Ah, agora ficou estrela. É com Zanotto? É com Zanotto. Não posso falar com ele, não posso falar com ele. Desculpa, Zanotto, tô brincando. Ah, ele é assim, ele quis fazer uma cena. Não estamos agora preparados para receber a comunidade? Estamos preparadíssimos, a estrutura está montada aqui do lado. Christopher da Silva vai mostrar para você aí, ó, Zanotto. E o pessoal que tá ali, ó, fazendo foto, sabe o que eles fazem, Zanotto? Chuta. O quê? O que acha que eles fazem ali, Zanotto? O quê? Foto, dá um tchauzinho pra câmera, pessoal. Selfie não. O que é? Não selfie. Não. Zanotto, eles fazem os famosos passinhos, flashback, sabe, né? Aqueles passinhos. Famosos? Vai para um lado, vai para o outro, né? Porque teve uma lei que foi levada para a Câmara aqui, não vamos entrar no mérito da questão da lei, né? Mas eu falei, flashback, opa, bateu o sino, meio-dia? Meio-dia. É hora do rango. Ó, o sino, Zanotto, pode mostrar o sino, mostra o sino. Bota o sino. Que coisa mais linda, o Badalar, tradicional, cidade de Lages, todos agora se organizando para a hora do almoço e, claro, para assistir Zanotto e Maria Esther todos os dias no SCC Meio Dia. A gente hoje está aqui aproveitando esse momento, estamos reunidos na praça, com esse trabalho lindíssimo, inclusive, do Gilvan, que está viajando conosco, montando e desmontando essa estrutura maravilhosa, para a gente, claro, ter contato com a comunidade e trazer o melhor para vocês. Exato, agora continuando ali, Zanotto, aquele pessoal ali, o pessoal ali vai dançar ao vivo na Tarde é Nossa, o passinho. Eu sei que o Zanotto gosta do passinho, ele dança o passinho, até desafiou o Zanotto um dia a dançar o passinho na Tarde é Nossa, Zanotto. Ele sempre faz isso, Zanotto. Quero lembrar para vocês, quero lembrá-los que hoje estaremos em Lages, amanhã São Joaquim, quinta-feira Urubici, então a Serra Catarinense é nossa até final da semana. Retorno com você. Valeu, Júlia, valeu, Laércio. O que é, Laércio? Passinho, Pra mim, eu não sei dançar, Laércio.
você fica me colocando nessas situações constrangedoras. Eu não sei, eu preciso aprender, Laércio, eu preciso aprender com o pessoal do passinho. Não, mas eles vão ensinar. É o que eu tava falando, agora que acabou o sino, agora a gente consegue falar, Zanotto. Tava o sino badalando ali, a gente não conseguia falar. Valeu, Laércio, valeu, Júlia. Daqui a pouco eles voltam Agora com dá. informações do nosso Pé na Estrada, com sino e tudo, porque deu meio-dia em Lages. Vamos com a informação ao vivo aqui da capital. A Grazi Bialy está no local onde nós tivemos hoje pela manhã ocorrência atendida pela Defesa Civil Municipal após uma árvore cair numa casa, é isso? O Bialy, muito bom dia. A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia, Zanotto. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, a Defesa Civil esteve hoje pela manhã fazendo o atendimento aqui, mas, na verdade, esta árvore, ela caiu ainda na madrugada de sexta para sábado. E aqui, ela, inclusive, o Erionto vai mostrar para a gente, olha, ela já está picotada, né? Já foi feito o trabalho aqui para poder remover esse tronco que despencou e que, infelizmente, destruiu totalmente o telhado dessa casa. Um susto para quem reside aqui, mas por sorte, eu vou conversar com o Otto, que é o morador proprietário do imóvel. Ele não estava em casa, aqui moram ele e o filho dele. Nenhum dos dois estavam em casa naquela madrugada, porque o filho tinha ido para casa da mãe da criança e o Otto estava trabalhando. Ele é motoboy e estava, então, trabalhando. E quando chegou em casa, recebeu a ligação. Otto, você se deparou com essa situação? Me deparei com essa situação, a árvore aí em cima da casa. É triste, né? A gente lutou um monte aí para construir a casinha aí, para ter alguma coisa e acontece aí, mas não tem correr atrás agora e para cima. A gente percebe aqui a residência, nesse momento, de fato, não tem como ser habitada novamente, né? A árvore caiu e destruiu tudo o que tinha, o telhado, quebrou algumas paredes também, porque a casa ela tem alvenaria embaixo, mas o restante ela é toda de madeira, então vai precisar ser reconstruída. Inclusive o Otto trabalha como motoboy, está aí na luta, né, Otto, mas precisa de ajuda. Você tem até o seu Pix para deixar aí se alguém quiser contribuir contigo, né, Otto? Isso. Posso falar? Pode. Tem o meu Pix, quem quiser ajudar aí vai estar ajudando bastante aí a gente. A chave é 489-9611-4985. Pode repetir, Otto? 489-9611-4985. Bom, e a gente está aqui também acompanhado do Alexandre Vieira, que é da Defesa Civil aqui de Florianópolis, diretor de operações da Defesa Civil e que está à frente desta ocorrência, veio cedo para cá, fez todo o atendimento e também acabou de entregar aqui o laudo de interdição do imóvel. É isso, Ale? Nós viemos aqui na parte da manhã, já cedo aqui, fizemos toda a vistoria, toda a avaliação aqui na edificação, né? Nós verificamos que o telhado foi totalmente comprometido, assim, algumas paredes também. Como é uma casa leve de madeira, né? Então acaba sendo um pouco mais fácil para restaurar, né? Então nós intentamos de forma temporária, toda a residência, viemos, entregamos aqui o documento para ele, já encaminhamos para a Secretaria de Infraestrutura, setor habitacional, assim como assistência social, para ver se a gente consegue, né, junto com a Prefeitura, um aluguel social, para até que ele restabeleça a segurança aqui no local. Certo. Bom, então o que é recomendado agora, né? O quarto não tem como habitar, não tem, é impossível ficar aqui nessa residência, de fato. Então, recomendado é que o Otto e o filho não retornem mais para cá até que tudo isso seja reconstruído e, claro, a assistência social também vai tentar dar um suporte aí. O Otto mora com o filho dele, de 5 anos, né? Então ele pediu aqui o Pix, né? É um local de difícil acesso, é um local que precisa ser restaurado, reformado, né? E o Otto é um cara trabalhador aí, trabalha em 2 empregos, de manhã e de noite, durante o dia e de noite. Então, né, o Otto aí passou a chave Pix, né? Então, além disso, né, nós temos mais 2 árvores aqui que correm risco e estão sobre a residência, né? Tanto da residência dele quanto a residência do vizinho. Vamos trabalhar aí junto com a Floran, junto com o voluntariado da Defesa Civil, da toda a prefeitura, para ver o que a gente pode fazer e podar e suprimir essas árvores. Tem árvores aqui que precisam ser retiradas de forma urgente, porque ela está com o caule, com a base dela toda comprometida. Vocês verificaram ali, né? E ela está corroída por dentro, só está a casca por fora. Mas é uma árvore aí que é de grande porte, precisa fazer essa supressão urgente. Para que não aconteça o que aconteceu aqui na casa do Otto com as casas vizinhas. Tem alguma outra casa comprometida que corre risco também, Ale? Aqui no momento não, aqui é só a casa do Otto mesmo, né? Então a gente sempre fala, né? Qualquer árvore
né, inclinada, qualquer poste inclinado próximo à residência, entre em contato com a Defesa Civil vem, faz uma avaliação, vê se tem risco ou não, e aquela que tem risco a gente sempre encaminha, faz o melhor encaminhamento para que possa ser resolvido o problema. Muito bem, então, bom, essa situação aqui, né, no bairro Trindade, na capital, mas claro que toda essa chuva que aconteceu nos últimos dias, Zanotto e a todos que nos acompanham, ela vem trazendo danos aí e problemas a muitos moradores, inclusive neste fim de semana, na madrugada de ontem, né, de sábado para domingo, houve um deslizamento muito grave também lá em Santo Amaro da Imperatriz, onde nós tivemos o registro que está sendo considerado como a primeira vítima do El Niño. Uma mulher acabou perdendo a vida porque ela foi soterrada pelo deslizamento. A terra toda desabou por cima de uma casa onde tinham 4 pessoas que residiam, né, nessa casa. Essa mulher, ela veio a óbito, ela foi socorrida, enfim, foi encaminhada para o hospital. O Corpo de Bombeiros chegou na residência por volta das 3 horas da manhã, fez todo o atendimento, mas infelizmente a mulher não resistiu. E uma criança de 10 anos, uma menina, segue internada, também foi levada ao Hospital Infantil Joana de Guzmão, segue internada na UTI em estado grave. A gente também tem acompanhado toda essa situação, né? Torcendo aí pela recuperação da menina. E também tem o pai, que teve ferimentos, foi atendido, mas passa bem no momento. E o irmão também, um jovem, que estava na casa no momento, mas por sorte acabou não se ferindo. Ali naquela mesma região, a gente tem fotos, né, que mostram a situação que está lá na cidade de Santo Amaro da Imperatriz, na região do bairro Varginha, onde ocorreu essa situação. Outras casas acabaram sendo interditadas também pela Defesa Civil, justamente pelo risco de deslizamento. Muita chuva, o solo encharcou, então isso pode ter levado a esse deslizamento. Mas, na verdade, é que ainda hoje a equipe de geólogos do município deve ir até aquela região para verificar. E a gente conversou também aí com o prefeito, o Gustavo, que vai trazer mais detalhes para a gente. Vamos ouvi-lo. Olha, a gente tem então essa situação, né? A gente continua acompanhando, mas de fato a chuva deu uma trégua, agora o sol já está por aqui e a gente vai continuar acompanhando todas as situações e ocorrências que aconteceram, não só em Florianópolis, não só na Grande Florianópolis, mas também pelo restante do estado. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Bialy. A nossa sorte é que essa semana indica que o sol deve predominar em praticamente todas as regiões para secar um pouco esse solo que realmente está bastante encharcado. Isso nós estamos só no começo ainda desse segundo semestre de El Niño aqui em Santa Catarina. Mas agora ela, Angélica Valaschini, chegando com as informações do SCC Esporte. Valeu, Zanotto! Olá para você que está em casa! Uma ótima segunda-feira, um bom início de semana. Bora falar de esportes por aqui, porque você sabe que início de semana a gente passa limpo tudo o que aconteceu no final de semana com os catarinenses em campo. E a gente começa falando da Série A do Campeonato Brasileiro, 23ª rodada da competição. Gente, um jogo agitado, cheio de gols. A Chapecoense empatou com o Bahia. A vitória não veio, um pontinho, e agora são 21 jogos sem vencer. Na Arena Condá, Chapecoense e Bahia ficaram no empate. Um primeiro tempo equilibrado. Aos 11 minutos, Heitor atingiu Eric Pulga na área. Pênalti marcado a favor do Bahia. Alejo Vélez cobrou, Anderson parecia que ia segurar, mas a bola escapou e parou no fundo do gol. Aos 18, boa jogada da Chape. Iago Felipe cruzou para Giovanni Augusto, que dentro da área ajeitou na categoria e meteu um chutaço para deixar tudo igual. No finalzinho do primeiro tempo, o Bahia chegou. Eric Pulga, da linha de fundo, cruzou rasteiro para a área. Na tentativa de afastar, Cauã mandou contra o próprio gol. Gol contra, 2-1 para o Bahia. O empate da Chape veio logo no início da segunda etapa. Bola alçada na área por Giovanni Augusto. Marcinho ajeitou e na pequena área finalizou com força e meteu a bola no fundo do gol. O Verdão ainda teve um gol de Túlio Eduardo anulado. Foi marcado impedimento na origem do lance. Aí o Bahia foi lá e fez. Acevedo meteu uma bomba na entrada da área para fazer 3-2.
A Chape não desistiu. Assistência de Giovanni Augusto. Cruzamento perfeito na cabeça de Túlio Eduardo. O goleiro Ronaldo até tocou, mas a bola parou no fundo do gol. Final da partida, Chapecoense 3, Bahia também 3. E para finalizar, gente, a rodada hoje tem duelo entre Inter e Remo, parte de baixo da tabela de classificação, às 8 horas da noite no Beira-Rio. E falando nisso, vamos conferir como é que está a classificação da Série A do Campeonato Brasileiro. Palmeiras e Flamengo seguem na parte de cima, Palmeiras com 48, Flamengo com 45. Diferença entre os dois diminuiu agora, viu? Somente 3 pontinhos. O Palmeiras que nessa rodada perdeu para o Fluminense por 3-2 no Maracanã e o Flamengo que goleou por 5-1 o Mirassol. O Palmeiras que estava lá, ó, muito na frente, agora o Flamengo vem chegando e vem se aproximando. Isso pela parte de cima da tabela. Pela parte de baixo, a gente tem a Chapecoense que segue lanterna da competição, apenas 11 pontos, difícil a Chape sair desse Z4. E hoje a gente tem Internacional e Remo que vão se enfrentar, os dois na zona de rebaixamento, Inter, Remo. E quem entrou, perdeu na rodada, quem entrou foi o Vasco, que tem 22 pontinhos, entendeu? A diferença da Chape para cá são muitos pontos. Então, quando a gente fala de Inter, Remo, Vasco, tá tudo embolado, pode sair. Mas a Chape sair aqui da zona de rebaixamento, ainda mais na lanterna, tem apenas 11 pontos. Fica difícil para a Chape, mas a gente segue torcendo para a Chapecoense, que nos representa Santa Catarina na Série A do Campeonato Brasileiro. Pela Série B, 22ª rodada. Um final de semana aí sim, gente. Felizes para os nossos catarinenses. Só vitória. O Criciúma segue o líder, mais líder do que nunca. E o Avaí, gente, nos acréscimos, uma virada fantástica para vencer fora de casa depois de 4 meses. Olha só. No Heriberto Wilson, o Criciúma venceu o Goiás. O Tigre não demorou para abrir o placar. Escanteio de Otero, Rodrigo tentou de cabeça. O goleiro espalmou, mas no rebote, Luciano Castan não deixou passar e cabeceou para o fundo do gol. O Goiás até tentava e chegou em alguns momentos, mas sem tanto perigo. E terminou assim no sul do estado, Criciúma 1, Goiás 0. Fora de casa, de virada, o Avaí venceu o Operário. Logo aos 4 minutos, Taylor foi derrubado dentro da área e pênalti marcado. Felipe Viseu pegou a responsabilidade e bateu, mas a bola carimbou a trave. Único lance do primeiro tempo e a emoção ficou guardada para o final da segunda etapa. O Operário abriu o placar aos 45 minutos. Vinícius Mingotti foi mais esperto que a zaga havaiana e deu um toquinho na saída do goleiro para marcar. E aí o Leão despertou. Aos 50 minutos, G. Lucas meteu um chute na trave. No rebote, Jefferson de cabeça marcou. O lance foi anulado em um primeiro momento, mas depois da revisão do VAR, o gol foi validado. 3 minutos depois, o Avaí no ataque, no toque de um lado para o outro, a bola sobrou para o Alisson, que bateu cruzado na saída do goleiro Wagner. E que virada do Avaí, que vitória! Final de jogo, Operário 1, Avaí 2. Que virada, gente, que emoção nesses últimos minutos de partida, hein? Então vamos conferir por onde andam os nossos catarinenses na tabela de classificação após essa 22ª rodada encerrada. Aqui, ó. Criciúma, 43 pontos, mais líder do que nunca. Na vice-liderança, o Juventude, que empatou com o Fortaleza 0-0, é o vice com 39 pontos. Então, uma gordurinha boa, 43-39, para o Criciúma queimar nas próximas rodadas. Está bem demais na competição e é isso que se espera do Criciúma. Segura lá em cima para a gente ter o Tigre na Série A no ano que vem. Sei que faltam muitas rodadas, mas a gente sempre fala sobre isso, né? Já o Avaí volta a sonhar, tá aqui, ó, muito próximo de deixar o Z4, é o 17º na tabela de classificação, 23 pontinhos, 3 pontos a mais do Londrina, que é o 18º, junto com o América Mineiro e também a Ponte Preta, que estão aqui na zona de rebaixamento. O Avaí, gente, ó, tá muito próximo. O Ceará é o primeiro fora, tem 25, apenas 2 pontinhos, então dá para acreditar, o Avaí com essa vitória, se continuar assim, gente, tem toda a chance aí, ó, de fugir do rebaixamento,
que é o que se espera dentro da Série B do campeonato. Série B fechada, mas agora você sabe, falta ainda a Série C do Campeonato Brasileiro, porque os catarinenses também entraram em campo e tiveram um final de semana, ó, felizão da vida. O Brusque venceu e voltou a assumir a liderança da competição em confronto da parte de cima da tabela. O Figueirense, minha gente, fez história no Centenário e segue vivo por uma vaga para a próxima fase. E o Barra também se saiu bem, ó, e somou 3 pontinhos. No duelo de liderança, o Brusque venceu a Inter de Limeira na Arena Simon. O time paulista abriu o placar. Jogada pela direita, bola na área, Getúlio chutou, a zaga do Brusque tirou em cima da linha, mas no rebote ele não deixou escapar e marcou. O quadricolor empatou no finalzinho da primeira etapa. Boa jogada de ataque, a bola sobrou para Raimar, que na entrada da grande área meteu o pé. E a bola morreu no fundo do gol. No início da segunda etapa, a Inter ampliou. Escanteio cobrado de cabeça em cabeça, Bianconi marcou. O Brusque foi atrás do resultado. Cobrança de falta e um bate-rebate na área, Rian marcou. E para fechar a conta, Adriano ganhou na corrida, invadiu a área, cruzou. E como elemento surpresa, Peterson apareceu para meter para o fundo da rede. E terminou assim, Inter de Limeira 2, Brusque 3. No confronto clássico e cheio de rivalidade, o Figueirense venceu o Caxias no estádio Centenário. O time grená abriu o placar. Jogada pela direita, Felipe Albuquerque cruzou, a bola passou e sobrou para Dentinho, que mandou para o fundo da rede. Gol 5.000 da história do Caxias. No finalzinho da primeira etapa, contra-ataque, Vitor Ricardo ganhou a dividida, avançou e serviu Galego, deixando o 99 na cara do gol para marcar. Gol de empate do Furacão. No segundo tempo, a virada, Arthur Henrique fez o cruzamento e de cabeça, Jonathan finalizou. O goleiro Busato até tocou na bola, mas não deu para defender. Gol do Furacão. É a primeira vitória do Figueirense na casa do Caxias. Na Arena Barra, o Pescador venceu o Itabaiana. O único gol da partida saiu no finalzinho da segunda etapa. Escanteio para o Barra, Augusto Potiguar colocou a bola na área. E de cabeça, Vavá não deixou passar e carimbou a bola no fundo do gol. Gol importante para se distanciar do rebaixamento. Final de partida, Barra 1, Itabaiana 0. Então vamos conferir a tabela de classificação após essa rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O Brusque está mais líder do que nunca, é o primeiro colocado, 30 pontos. Inter de Limeira, gente, 28. Tá vendo a importância desse confronto aí, ó? O Brusque está praticamente classificado para a próxima fase da competição da Série C. O Figueirense tá aqui, ó. Cadê? 14ª posição com 24 pontos o Figueira. Tá aí, tá subindo, só depende dele. Tem a mesma pontuação. O Figueirense com esses 24, Maranhão também tem 24, Floresta 24, Maringá 24. Olha aqui, ó. Tá tudo embolado por aqui. Então, o Ipiranga, o Amazonas também tem 24, estão nesse G8, né, de classificação. Mesma pontuação do Figueirense, então uma vitória pode mudar tudo por aqui. E o Barra saiu do Z2, está aqui 18 pontos, se distanciou ainda mais, o Itabaiana 17 e no Z2 Anápolis 15 e Confiança 13 pontos. É assim que está a Série C do Campeonato Brasileiro. Passamos a limpo? Cheguei, ó. A, B e C. Passamos a limpo para vocês como foram os nossos catarinenses no final de semana. Mas agora deixa eu contar para você o seguinte. Vocês sabiam que está de volta ela, que a gente adora aqui na tela do SCC-SBT? É o dia de super terça por aqui, é Sul-Americana e a volta da Champions League. E na Sula, tudo, e também na Champions, você confere aqui na tela. E na Sul-Americana a gente tem o jogo de volta entre São Paulo e Bolívar, valendo vaga nas quartas de final da Copa. O tricolor já iniciou sua preparação para o duelo depois do Campeonato Brasileiro. O foco é nessa partida.
Depois do empate em 1-1 com o Curitiba no Campeonato Brasileiro no Morumbi, o São Paulo já virou a chave para a decisão da Copa Sul-Americana. Os jogadores que atuaram por mais tempo fizeram apenas um trabalho regenerativo. O restante do elenco participou de atividades técnicas, como exercícios de confronto em duelos de 2 contra 1 e 3 contra 3. Na sequência, a comissão técnica comandou um jogo em espaço reduzido, seguido de um trabalho específico de finalizações. E amanhã, às 9h30 da noite, na tela do SCC SBT, a bola rola para São Paulo e Bolívar. Quem vencer, avança. E em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Se você gosta de aproveitar seu momento de lazer com jogos online, presta atenção nessa oportunidade da Bet do Milhão. Fazendo uma aposta de R$10 no jogo, que está aí na tela, você pode resgatar mais de 30 giros para continuar se divertindo. É isso mesmo, 30 giros. Apostou R$10, os 30 giros podem ser liberados para você aproveitar. E para participar é muito fácil. Primeiro, escanear o QR Code que está na tela ou acessar milhão.bet.br. Fazer a aposta de R$10 no jogo indicado e usar o promo code GIRE30. Anota aí para não esquecer, GIRE30. E pronto, os 30 giros extras já podem ser resgatados para você aproveitar. Essa promoção é válida para jogadores ativos e todas as regras estão disponíveis no site. O Ministério da Fazenda adverte, aposta não é investimento. Jogue com responsabilidade. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos e é só para maiores de 18 anos. Vem pra cá, vem jogar! E pra gente encerrar o nosso SCC Esporte de hoje, lembra que eu falei? Super terça? Pois então, depois da Sul-Americana, a gente tem o UEFA Champions League. Depois não, antes, à tarde, para começar a nossa terça-feira, com muita emoção, na volta da Pré-Champions, que a gente chama. Jogaço de bola aqui na tela do SCC SBT. Quem tem todos os detalhes deste duelo é João Ventura. Há histórias que a Champions não esquece. E entre Fenerbahçe e Lyon, a mais recente tem um sotaque bem conhecido, o brasileiro. Eles já se enfrentaram 4 vezes na Champions e foram 4 vitórias dos franceses. Nos 2 últimos capítulos, em 2004, os brasileiros foram protagonistas. Em Istambul, Juninho Pernambucano abriu caminho para a vitória do Lyon por 3-1. E Cris também marcou. Na volta em Lyon, quando o empate parecia definido, Nilmar apareceu nos acréscimos 2 vezes e o Lyon venceu por 4-2. 22 anos depois, o Brasil continua no roteiro. No Lyon, Abner Vinícius pode usar essa história como um amuleto. Mas o Fenerbahçe tem 2 armas brasileiras para tentar mudar esse roteiro. Anderson Talisca no ataque e Ederson no gol. É com o talento da dupla que os turcos tentam pela primeira vez superar o Lyon. Mas agora vale uma vaga na fase de Liga da Champions. Talisca chega em alta. O Fenerbahçe passou por 2 eliminatórias até chegar ao play-off. 4 jogos, 4 gols dele. Marcou em todas as partidas, foi decisivo e virou uma das principais referências ofensivas do time neste início de temporada. Ederson vive um desafio diferente. Tenta retomar a titularidade no Fenerbahçe, mas carrega experiência de grandes noites europeias. Num jogo desse tamanho, essa bagagem pode fazer a diferença, mesmo que comece no banco. Na terça-feira, o sotaque brasileiro estará novamente em campo e, mais uma vez, com um talento que pode decidir o rumo dessa nova história. Super terça aqui na tela do SCC SBT, começa de tarde, sula de noite, você não vai perder. O nosso SCC Esporte de hoje vai ficando por aqui. Amanhã eu volto com muito mais informação para você aí de casa. Agora, Henrique Zanotto segue na sua companhia aqui no SCC Meio Dia. Tchau!
Valeu, Angélica. Amanhã, por volta do 12h05, ela volta com o nosso SC Esporte. Olha, atenção, a ocorrência de agora, gente, acaba de chegar para os bombeiros. Nós estamos ainda levantando mais detalhes, porque a ocorrência está em andamento, mas foi confirmada pela equipe do oficial do dia que foi atender esse caso. O que acontece? Os bombeiros receberam um comunicado que uma criança de 6 anos foi arrastada pelo rio, ali na região do bairro Fabrício, em Santo Amaro da Imperatriz. Ali é o rio Cubatão, né, que corta a cidade, né? Então nós estamos aguardando porque os bombeiros nos confirmaram que realmente estão no local, procurando essa criança, mas até o momento não há informação do paradeiro. Então se nós tivermos qualquer atualização ao longo do nosso SC Meio Dia, a gente traz mais detalhes, mas o fato que fica, que nós agora há pouco estávamos falando daquela casa em Santo Amaro da Imperatriz, né? Que também teve um deslizamento no fim de semana, infelizmente com a morte de uma mulher e a filha dela encaminhada ao hospital. E agora, na mesma cidade, uma outra ocorrência, embora já parou a chuva, mas os rios ainda estão com a correnteza muito forte, né? E essa criança, então, teria sido arrastada pelo rio. Vamos ver se a gente tem alguma atualização ao longo dessa edição. Intervalo comercial agora, voltamos na sequência com o nosso SC Meio Dia. Estamos mostrando agora a cidade de Meleiro, sul catarinense, também com o sol aparecendo entre nuvens. Meleiro, assim como outras cidades do sul, por exemplo, agora está marcando 29 a temperatura e a previsão indica que poderemos passar dos 30 graus, tanto nessa tarde de segunda e assim na sequência, né? Na terça e quarta-feira serão dias ainda mais quentes na região sul catarinense. Intervalo, o SC Meio Dia volta já. Estamos de volta com o SC Meio Dia, que está com o nosso pé na estrada. Nessa semana é a Serra Catarinense, o destino da nossa equipe. Laércio Botega e Júlia Matos com o pé na estrada hoje em Lages, mas a programação segue também por Urubici, por São Joaquim nos próximos dias. Quem está com a gente agora, abre o sinal, vamos com a imagem ao vivo. Deixa eu ver se é o Laércio, se é a Júlia, é quem está por lá. Agora quem segura o microfone do SC-SBT é ele, Laércio Botega, informação ao vivo direto de Lages. É contigo, estimado. Para aí. Fica na tela aí, Zanotto, porque eu quero mostrar ao pessoal aqui que eles estão fazendo um ensaio para já, no A Tarde é Nossa. Passinho. E eu quero que você dê pelo menos uns passinhos aí, Zanotto. A gente é parceiro, a gente é amigo, colega de horário, ali você sai e entrega pra gente. Sei. Quero uns passinhos pelo menos. Com um colega desse, hein, Zanotto? Não precisa de inimigo. Pessoal, vamos fazer um... Chega todo mundo pra cá aqui, ó. Vem pra cá. Pra mostrar um passinho lá pro Henrique Zanotto lá na tela do SC Meio Dia. Essa aqui é a turma do Flashback aqui de Lages. Tem muito mais gente, né? Só que o pessoal tá trabalhando e o pessoal aqui hoje deu um jeito de fugir um pouco do trabalho. Se o patrão estiver vendo, não demitam eles. Qual que a gente pode tocar ali? Aquela que vocês estavam sendo, a primeira. A primeira aqui, ó. Eles têm a caixa de som ali. Eles vão colocar, vão mostrar pra gente aqui. Daqui a pouco, na tarde nossa, a gente vai receber eles pra dançar, pra cantar. Vou ficar perto da caixa lá. Vem cá, Júlia. Vamos. Gente, que fôlego, viu? Eu vi eles ensaiando durante a manhã toda aqui. Que fôlego, que coisa mais linda. E realmente, é pra todas as gerações, é pra todo mundo chegar e dançar junto com a gente aqui à tarde, viu? E olha aí, Zanotto, ó, os passinhos, quer ver, ó? Eles são bons, ó. Deixa a música rodando, ó. É que depois que engrena, vai, né? É isso, né? Depois que engrena, vai. Ah, sim. É que a galera ali tá fazendo um passinho diferente. Aqui estão fazendo mais fácil, ó. É que o importante é todo mundo dançar. Isso, é. A gente tem as pessoas que têm mais habilidade, a gente também trabalha com pessoas deficientes, pessoas que não têm muito... então é dança para todos os níveis, para todas as idades. São aulas gratuitas, todas as terças e sábados. Ó, tá aí, Zanotto. Tenta fazer um passinho, Zanotto, ó. Essa é a mais difícil. Eu vou fazer da outra aqui, ó. Quer ver, ó? Vem cá, Júlia. Vem cá. Vem, Júlia. Vai lá, aqui, vai. Dança, vai, Júlia. Ali, Júlia, quebra tudo. Zanotto. Ela pode fazer bico de dançarina. A Júlia Matos no salto, hein? O detalhe é esse, hein? No salto, mandando ver, muito bem no passinho. Será que ela já ensaiou antes?
Então daqui a pouco toda essa Mas, alegria, assim, ó, toda essa festa... É muito legal, é muito legal. Essa é uma dança que todo mundo se envolve, todo mundo participa. E é aquilo, né? O importante é dançar. E dança é vida, é movimento, né, Júlia? É isso. Dança é vida, é cultura, é tradição também, é para todas as gerações. A gente vai mostrar muito hoje. Zanotto, você viu, né? Com um amigo desse? Não precisa de inimigo. Um amigo desse, Zanotto. Vou esperar o tarde, então, para aprender um pouquinho mais, Lércio. Vou ficar acompanhando a turma do Passinho, a tarde é nossa. Quem sabe assim eu consigo aprender nessa videoaula, né? De Passinho. Valeu, turma. Daqui a pouquinho, a tarde é nosso, pé na estrada, direto da Serra Catarinense. Porque agora o assunto é tecnologia, que toma conta do Centro de Eventos em Chapecó nesta segunda-feira. Isso porque o IFSC realiza um torneio de robótica que deve reunir dezenas de estudantes. E quem traz a informação ao vivo para a gente é ele, meu caro Felipe Bastos. Na sua época de escola, participava de feira de robótica ou não? Eu nunca fui desses meninos, eu ficava só olhando, mas nunca participei ativamente, o Bastos. Olha, Zanotto, o máximo que eu participava era aquela feira das profissões, né? E olhe lá, nem tinha feira de robótica na escola, viu? Mas olha só, o nível de concentração dessa turma aqui agora, ao vivo, para esse torneio de robótica que começou logo no comecinho aí da manhã de hoje e vai até pelo menos 4h30 da tarde. Essa competição, ela é organizada pelos alunos do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC, e também aí faz parte da programação da Semana de Inovação de Chapecó. Cerca de 16 equipes e 56 competidores estão representando 6 instituições aqui da cidade, viu? Entre elas, escolas, centros multiuso da prefeitura e até uma equipe de garagem. Concentração total por aqui e agora há pouco, inclusive, a gente conversou com alguns desses estudantes que chegaram cedinho aqui no centro de eventos e montaram aí os robôs para competir. Vamos acompanhar. Foi um trabalho, né? Esse robô a gente já estava usando o mesmo robô, né? É um robô que a gente já tem há um tempo, a gente está desde final do ano, quando a gente competiu no Nacional lá em São Paulo, usando esse mesmo robô aqui para essa competição de cliffhanger, né? E sumou também que nem Cascavel, quando a gente foi outra vez. Mas eu já fui em várias competições, em julho eu estava no Canadá competindo no Mundial, mas também minha equipe não é muito reconhecida porque é uma equipe de garagem, não tem professor. O meu técnico é meu pai, então a minha equipe é autodidata, meu pai praticamente não sabe de nada, sabe bastante de eletrônica, mas de código, que é muito importante, não sabe quase nada. Nós estamos com quase 60 alunos, são 16 equipes competindo, 4 escolas, e temos também uma equipe de garagem e 2 centros multiuso da prefeitura. Então, o evento em si ele está focado em 4 categorias de competição, então os alunos vão ao longo do dia estar competindo. No final do dia nós vamos ter a premiação, nós vamos ter as finais, vão ser mostradas ali ao vivo, então as finais a gente vai acompanhar. Pois é, então, o pessoal segue por aqui firme e forte, Zanotto, porque daqui a pouco a gente vai conhecer, então, os campeões desse torneio de robótica. Eu vou devolver para você, te fazendo a mesma pergunta, Zanotto. Como é que tu era nas feiras de robótica, no teu tempo de escola por aí? Devolvo para você. Olha, tanto no Mater Salvatores, lá em Tangará, como na Norma Uber ou Machado de Assis, que eu estudei em Blumenau, sempre colégio público, nunca participei. Mas sabe que eu gostava de exatas, ô Bastos? Eu gostava muito de matemática, de física, quis o destino que eu fosse para humanas. Mas eu conseguia ir bem, gostava, porque matemática é aquilo, né? É ou não é? Não é? E agora o pessoal participando da feira lá em Chapecó. Vamos então, para falar de matemática, chamar a previsão do tempo. Porque, não sabiam? É matemática, né? Previsão do tempo é isso? É cálculos? É cálculos, é matemática. Quer ser um meteorologista? Quer saber informações da previsão do tempo? Tem que estudar matemática também, são os cálculos. E essa semana começou do jeito que todo mundo esperava, com o sol aparecendo novamente aqui no estado e as temperaturas subindo. Tivemos em algumas regiões com mais nuvens, como é o caso aqui da Grande Florianópolis, também na região do Vale e Norte, mas o sol ao longo do dia vai predominando e mostrando a sua força
com a temperatura mais alta, principalmente para quem está nessa faixa que vem do Grande Oeste até o sul catarinense, onde nós temos a previsão indicando que poderemos passar dos 30 graus. E agora vocês viram, estava 28, 27 lá em Chapecó, aqui no sul já tinha cidade registrando 29, isso durante a tarde vai subir ainda mais. E nós temos para amanhã, a terça-feira, a previsão que o dia vai permanecer com o sol aparecendo. Tem essa massa de ar quente que atua sobre algumas regiões do estado, deixando então um tempo mais firme com sol e calor, que é o destaque dessa semana. Na manhã, as temperaturas já devem começar um pouco mais altas em várias cidades. E à tarde, as máximas ultrapassam os 30 graus, como eu disse, nessas duas regiões, principalmente no oeste e também na região sul. Em alguns municípios do Vale também. Olha só esse quadro que nós temos aqui. Florianópolis é que não chega tanto, 25 a máxima, mas já começa alta com 18, né? Aí vocês dão uma olhada aqui, ó. Lages, 27, também com chuva não sobe tanto. Agora Chapecó, 29 a máxima. Criciúma, 30. Joinville podendo passar dos 30 graus, assim como Blumenau também. Então, uma semana de calor, sol aparecendo e a gente vai atualizando as informações da previsão do tempo. Agora, quem gosta de calor, aproveite, porque já podemos antecipar que para a próxima semana há a chegada de uma massa de ar polar que deve novamente despencar as temperaturas. E da informação que a gente passava agora há pouco, confirmada pelo Corpo de Bombeiros, gente, o que acontece? Os bombeiros permanecem no local. Para você que está chegando agora, nós tivemos por volta das 11 horas e 10 minutos de hoje um comunicado que chegou a 193 dos bombeiros de uma criança de 6 anos que estaria brincando às margens de um rio, ali no bairro Fabrício, em Santo Amaro da Imperatriz, quando o relato é que essa criança teria escorregado e cai no rio. Os bombeiros estão no local fazendo toda aquela varredura, com o drone, com a embarcação e tentando, gente, encontrar essa criança, né? E a gente fica naquela expectativa que essa informação inicial possa ter alguma distorção e que essa criança esteja em outro local que não seja na água, né? Porque passado todo esse tempo, já das 11h10 até agora, estão faltando aí 20 minutos para 1 da tarde, fica essa aflição, né? A gente vai acompanhar ao longo da programação à tarde no nosso portal SC10, logo mais no Tá Na Hora Santa Catarina também mais informações, mas é um fato que mexe com todos, né? Uma criança de 6 anos ter caído no rio com essa correnteza forte ainda em virtude dessas chuvas, fica cada vez mais complicada o encerramento, o desfecho dessa ocorrência e que os bombeiros permanecem no local. E a movimentação política em Joinville ganhou força nesse domingo. Foi inaugurado o comitê eleitoral que reuniu o governador Jorginho Melo, que busca sua reeleição. Também, claro, o seu candidato a vice, o ex-prefeito da maior cidade do estado, Adriano Silva, que também estava no local, confirmado então na chapa, além com a disputa do governador, também os seus demais apoiadores e candidatos. Vejam só. A abertura do novo espaço no centro oficializou o ponto de apoio na campanha no maior colégio eleitoral de Santa Catarina. No ato, o governador destacou o impacto da aliança com o ex-prefeito joinvilense para o pleito deste ano. A gente defende as mesmas causas e o Adriano vem fortalecer, porque Joinville é a cidade mais importante de Santa Catarina, pelo seu tamanho, pelo que produz, pela arrecadação que nos dá. A chapa busca a consolidação na presença regional. A justificativa do grupo é garantir mais espaço para o norte catarinense nas decisões da capital. Então, para Joinville é muito importante, para toda a região norte e nordeste do estado de Santa Catarina, nós termos essa representatividade aqui no nosso estado. Com o comitê de portas abertas, a atenção da população e do eleitorado se volta para as propostas práticas. A cobrança principal inclui demandas históricas da cidade, como a saúde pública e as obras de mobilidade urbana. O Piara já está aqui com a gente, porque o fim de semana que foi dada a largada, né, o Piara, das campanhas ditas na rua já propriamente, e aí cada um escolhendo a sua região estrategicamente, como a gente viu o Jorginho em Joinville, né? Bom dia. Exatamente, Zanotto, bom dia a todo mundo em casa. Então, a gente consegue ver nessa largada, primeiro que a campanha está na rua, né? Já vai para a rua, já encontra material de campanha dos candidatos. E esses eventos de mobilização, muita gente plotando carros, aquela questão toda. E aí a questão da estratégia. A gente viu o VT, o governador Jorginho Melo, focando em Joinville essa largada. E o Adriano Silva destacou a primeira vez que a largada de uma candidatura majoritária ao governo é em Joinville, desde 2002, com o Luiz Henrique da Silveira, né, que era de Joinville. E o Jorginho Melo quer reforçar muito esse vínculo com Joinville, é uma região que ele é bem aprovado e que pode garantir até a vitória em primeiro turno. Por isso, ele trouxe o ex-vice-prefeito de Joinville, Adriano Silva, para sua composição e aposta muito nessa liga, e a gente vai ver isso com bastante força. O João Rodrigues, por sua vez, fez o lançamento em casa. Ele que lidera as intenções de voto na região oeste, ele
ele buscou em Chapecó o lançamento do seu comitê também, e também com adesivagem de carros. Depois ele deu uma passada em Araranguá para o lançamento da candidatura de um deputado estadual à reeleição do MDB. E aí eu trouxe esse trechinho da fala dele, ele lá mobilizando o pessoal para adesivar os automóveis lá em Chapecó. Faço um apelo a toda a população de Chapecó e toda a região. Cola o adesivozinho no carro. É uma campanha simplinha, humildezinha, mas com o não do povo e a força da nossa gente, nós vamos chegar junto lá. Tá aqui então, estou eu, Carlinhos Chiodini, Antídio Luned, Espiridion a mim. Esse time é forte, nós vamos fazer mais, porque Santa Catarina pode mais. E convidamos, né, a todas as pessoas que simpatizam com o 55, que venham colocar o seu adesivo no seu carro. Muito bem, tamo junto, minha gente, vamos junto. João Rodrigues com a mulher, com a Fábio. E, por outro lado, o Gelson Merizio, que é o candidato que reúne os partidos que apoiam o presidente Lula em Santa Catarina, ele deu o seu start. A campanha é longe daqui. Ele estava em São Bernardo do Campo, que foi onde aconteceu o lançamento da candidatura de Lula à reeleição, um evento no estádio, onde o Lula fez comícios quando era sindicalista, que marcaram aquele período. Ele buscou esse resgate. E o Merizio, com a sua vice, Ângela Albino, foi para lá para reforçar esse vínculo. As pesquisas indicam que ele ainda não conseguiu alcançar o patamar que Lula alcança em Santa Catarina. Ele precisa desse elo, precisa que o eleitor de esquerda entenda que é ele e não outros que é o que representa Lula aqui em Santa Catarina. Então, por isso ele estava lá, e eu consegui um trechinho lá também de uma conversa que ele teve lá. Temos também em Santa Catarina a retomada de algo que já foi muito forte. Em 2002, o presidente Lula fez em Santa Catarina a sua maior eleição proporcional do Brasil. Foram 58% dos votos. E a partir de hoje, nós vamos começar uma campanha para fazer também em Santa Catarina a vitória do presidente Lula. Até lá, com muito trabalho. E para fechar o quarteto de candidatos que tem direito ao horário eleitoral e participação em debates, Ralph Zimmer não teve uma campanha específica, mas fez participação nas redes sociais. Eu trouxe um trechinho aqui para vocês. Dia catarinense em todas as regiões. Começou a corrida eleitoral e é preciso ter uma coisa em mente. Um lugar comum, mas que é uma verdade absoluta. As mesmas escolhas levam aos mesmos destinos. Bom, nem sempre é coincidência, mas dessa vez talvez tenha sido. Vamos ver. As campanhas largaram com questões que são muito importantes estrategicamente. O norte para o PL e para o governador Jorginho Melo. O oeste para João Rodrigues, com um pulinho no sul. Tem muita expectativa para o evento que vai ter em Criciúma na quinta-feira, com o lançamento da candidatura de Clédio Salvaro e de Júlio Garcia, deputado estadual e deputado federal, que deve ser um grande evento no sul para o João Rodrigues. E o Gelson Merizio buscando esse ar petista, respirar o mesmo ar de Lula, para mostrar para o eleitor de esquerda que o candidato é ele. O Ralph Zimmer como o outsider nessa corrida eleitoral. Começou o jogo, Zanotto. E o Ralph também foi o primeiro entrevistado, seu e da Márcia Dutra, no nosso ponto contra ponto. O nosso primeiro entrevistado no último sábado, está lá no SC10 para conferir. E agora todos os sábados também esse horário, 10 para as 7 da noite. Né? Exatamente. Valeu, Piara, obrigado pelas suas informações. Seguimos aqui com o nosso SC Meio-Dia, já estou recebendo aqui meu colega Kaique Guede, que está em mãos com o guia de boas práticas, né, da cobertura jornalística. Obrigado, Kaique. Esse posso pegar para mim? Com certeza. Dos casos de violência contra as mulheres, o que a gente viu agora há pouco na participação ao vivo da nossa querida Maria Esther, e você também estava lá e acompanhou tudo, né, Kaique? Exatamente. Henrique Zanotto, aproveito sua presença aqui em primeiro lugar para fazer um apelo à audiência, porque sim, este assunto também deve ser tratado por homens de verdade, homens que lutam contra qualquer tipo de violência. Então é o seguinte, briga de marido e mulher, sim, todos devem meter a colher, afinal, diariamente, mulheres são mortas país afora por causa de homens violentos. Então, dito isso, seguimos para falar sobre o evento, porque este evento você já assistiu numa cobertura extensa da Maria Esther, ao vivo, eu também estava lá, conversamos com uma série de autoridades e ele está relacionado à cobertura jornalística de casos de violência contra a mulher. O que isso quer dizer? Quando chega uma notícia de um feminicídio, por exemplo, foram até sexta-feira 35 só em Santa Catarina, só em 2026. Olha só quantas famílias foram despedaçadas por causa da violência contra a mulher. Cerca de 20 mil medidas protetivas foram requeridas, foram pedidas
em 2025, ou seja, 20 mil homens que estavam ameaçando mulheres pelo simples fato delas serem mulheres. Diariamente, nós, no jornalismo, lidamos com isso. Então, Melissa Amaral, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento, lançou este guia, um guia com boas práticas para jornalistas. 21 boas práticas, há um checklist no final do guia que reúne tudo isso. E agora nós vamos ver o que disse Melissa sobre alguns dos questionamentos que devem guiar a produção dos conteúdos. O que de repente é um relacionamento, ele se torna um relacionamento abusivo? Por quê? Como que começa? Até para que essa pessoa, para que as mulheres, os homens, enfim, a sociedade comece a enxergar desde o começo. E você consiga sair fora desse relacionamento antes de estar envolvida demais, antes de daqui a pouco já estar num ciclo de violência, e que a gente sabe que quando entra nesse ciclo de violência, para sair é muito difícil. Um dos pontos mais importantes do guia é a chamada revitimização, ou seja, fazer com que a mulher que já foi vítima de uma violência novamente tenha que reviver esse trauma. E Shaina Marcon, aqui do grupo SCC, do SCC-SBT e da Rádio Clube de Lages, falou sobre a importância, sobre o impacto deste material na rotina dos jornalistas. Então, realmente, esse guia vem num momento muito importante para a gente saber usar quais palavras a gente pode usar, termos que não podem ser utilizados, termos que podem ser utilizados, como que a gente deve tratar a questão da família, a questão dos próprios profissionais que atuam nessa área, né, na área do jornalismo. Então, vem num momento muito importante em que cada vez mais a gente vê, infelizmente, crescer o número de mulheres sofrendo violência em Santa Catarina e no Brasil. Este é um material da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão, a ACAERT. Eu também conversei com o presidente Mário Neves, que destacou a importância da imprensa profissional, do trabalho sério e, acima de tudo, respeitoso. Quanto imprensa profissional, nós precisamos, tanto os profissionais do rádio e da televisão, ter as melhores informações possíveis de como que nós vamos levar esse assunto para a sociedade de uma maneira responsável, de uma maneira que nós não prejudiquemos ninguém, não façamos pré-julgamentos e levemos para a sociedade algo que traga melhorias para o que está acontecendo. O lançamento aconteceu agora há pouco na sede do Ministério Público de Santa Catarina e a Procuradora-Geral de Justiça aqui do Estado, do MPSC, Vanessa Cavalazzi, se mostrou bastante otimista com relação aos frutos que serão colhidos a partir deste guia. Agora nós temos um caminho, um mapa do caminho e vamos segui-los todos, tanto as empresas do meio de comunicação, quanto as instituições, o Tribunal de Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, todos nós estaremos juntos informando da forma certa. Este é um trabalho conjunto. Vimos o Ministério Público, representantes das emissoras de rádio e televisão, mas a Justiça também está atenta. A desembargadora Ildemar, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, traz o impacto, traz a importância da televisão, porque em um mundo tão conectado, você que está aí com o celular na palma da mão, talvez pense, mas hoje tudo chega na internet. Não é bem assim, veja. Nós precisamos levar a informação às pessoas, porque são muitas pessoas que não têm conhecimento sobre a Lei Maria da Penha, sobre todas as medidas protetivas de urgência. Então, é preciso ter o conhecimento e a consciência e a integração de todo o aparato para que elas tenham segurança em pedir uma medida protetiva de urgência, em falar, em denunciar. Isso é importante. Tudo é muito importante. Henrique Zanotto, antes de eu me despedir, mais uma ponderação, uma pontuação. Por quê? Acontecem casos em que, quando não é a imprensa profissional, as pessoas jogam a culpa de uma mulher que foi morta, que foi vítima de violência, para aquela mulher. Então, é porque ela traiu,
É porque, bem, entre aspas, evidentemente, fala-se em traição, em questão matrimonial e assim por diante. Nada justifica a violência. A culpa ela tem que ser muito bem identificada, porque só há um responsável pela violência, o homem que praticou este feminicídio ou qualquer outro tipo de agressão. Como pede o manual, então, me despeço da seguinte forma: denúncias devem ser feitas para o número 180. Aquela mulher que está em uma situação de vulnerabilidade, ela disca 180 e fala com a Polícia Civil sem nenhum tipo de ônus para ela. Denúncias de emergência, para quem está com risco de vida. Eu vi aquele ex-companheiro chegando aqui no meu quintal. 190, Polícia Militar. Valeu, Kaique. Daqui a pouquinho, logo mais no Tá Na Hora, tem a reportagem do Kaique também com mais informações. Eu vou ficar com esse guia aqui para que eu possa fazer a leitura também. Enquanto isso, vamos voltar a falar sobre a situação envolvendo o tomógrafo do Hospital Celso Ramos aqui na capital. A Grazi já veio com a reportagem e atualiza para a gente agora a situação de momento. Já veio o tomógrafo? Está funcionando novamente? Ou ainda sem prazo definido para esse equipamento tão importante? Lembrando, né, Grazi, eu sempre faço questão de dizer isso, porque o hospital fica aqui na capital, mas atende pacientes de todo o estado. Grazi, informação ao vivo é contigo. É verdade, Zanotto. A gente acompanhou a situação, né? O Hospital Celso Ramos, ele é referência estadual em neurologia e também em traumatologia, mas a gente traz boas notícias. A gente teve a informação, então, da direção e de que sim, a peça que teria que chegar ainda na semana passada já chegou, já está no hospital. Os técnicos já estão fazendo a instalação, ainda durante toda essa manhã já estão fazendo os testes e tão logo esses testes deem positivos, a ideia e a informação que nós temos é de que o tomógrafo venha a funcionar ainda esta tarde. Então, a gente segue acompanhando toda essa situação aqui no hospital e, claro, que isso vai trazer uma agilidade no atendimento, né? Porque, pelo fato do tomógrafo estar quebrado, acaba trazendo uma demora no atendimento. Muitas pessoas precisam esperar mais, por mais que o atendimento esteja sendo feito em rede. As tomografias não deixaram de serem realizadas, elas continuaram sendo feitas no Hospital Florianópolis, também no HU e também no Hospital Regional. Mas com o equipamento funcionando aqui, fica tudo mais fácil e a demora no atendimento acaba sendo reduzida. A gente torce para que isso aconteça ainda hoje. Eu volto com você. Obrigado, Grazi. Que a gente possa ter mais de um equipamento, né? Porque quem tem um, quando falha, não tem nenhum. Quem tem dois, ainda fica com um, né? Então, precisam investimentos também na área da saúde desse equipamento tão importante. Intervalo, voltamos na sequência com mais informações aqui no nosso SCC Meio-Dia. Uma lei que começou a valer esse ano obriga os cartórios de Santa Catarina a enviar à Defensoria Pública todos os meses os registros de nascimento quando não há a identificação do pai. Tem um mutirão que foi realizado no fim de semana e mostrou como essa busca funciona na prática. Vejam só. Uma conversa em volta da mesa com a ajuda de um mediador. Assim, muita gente conseguiu avançar em questões que envolvem a própria família. Foi bem fácil, né? Eu recebi a intimação, daí mandaram vir aqui sábado, a gente veio e entramos no acordo. Mas já está tudo decidido. A 5ª edição do Meu Pai Tem Nome aconteceu nesse sábado em Florianópolis. A iniciativa trata de vínculos biológicos e socioafetivos, quando alguém exerce na prática o papel de pai ou de mãe, mesmo sem laço de sangue. As equipes ofereceram orientação jurídica, mediação e conciliação. Havia até kits para coleta de material genético usado em exames de DNA. A gente tenta sempre focar nas mediações, nas conversas, no diálogo, explicar para as pessoas envolvidas que muitas vezes eventuais mágoas do passado lá devem ficar. E a gente tentar hoje, conversando, dialogando, resolver o presente, pensando no futuro. Em especial, muitas vezes, dos filhos daquele ex-casal que agora busca solucionar esses conflitos. Fora do mutirão, o caminho também pode começar no cartório. Com a autorização da mãe, os dados do registro sem a identificação do pai são enviados à defensoria. A partir daí, ela pode receber orientação sobre o reconhecimento, o exame de DNA ou a investigação de paternidade. Em Santa Catarina, quase 5.000 crianças foram registradas sem o nome do pai só em 2025. Na prática, mais de 13 casos por dia, cerca de uma a cada 20 crianças nascidas no estado. O cenário
se repete em 2026. Entre janeiro e maio, 2.330 casos. É essa realidade que o mutirão busca mudar. Com a filiação reconhecida, o nome do pai ou da mãe pode ser incluído nos documentos. O vínculo legal tem reflexos na pensão alimentícia, na convivência familiar e na herança. Durante as mediações, um profissional ajuda os envolvidos a conversar e a definir como essas responsabilidades vão funcionar. A partir do momento em que eles têm acordo, esse acordo é homologado pelo magistrado, pelo juiz de direito, e ele tem a mesma validade do julgamento que fosse impositivo, no caso que não decorresse de um acordo, num processo que poderia durar meses ou até anos. Uma bela iniciativa, né? Começar a falar mais sobre esse tema, sobre as mães solos, né? Que assumem toda a responsabilidade quando o sujeito homem não é homem e foge, né? Desaparece. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado pela sua companhia com essa edição do nosso SCC Meio-Dia, que volta amanhã às 11 da manhã. Na sequência, tem Pé na Estrada, tem A Tarde é Nossa e muito mais para você na programação do SCC SBT, a TV da sua família.